Guru Vajradhara Sumati Muni Shasanika Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasiti Homo Guru Vajradhara Sumati Muni Shasanikama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasiti Hum. Oh, we're at the top of this. But down there. It's okay, no problem. Pakyoke kudan dagilu Pakyoke sundan dagina Pakyoke tudan dagi Danye mechitu jingilo Pakyoke kudan dagilu Makyoke sundan dagina Makyoke tudan dagi Danye mechitu jingilo Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha. Hi everybody, hope you all had a good lunch, yeah? Yeah? What's this? This bell did when they had the first retreat. Oh, nice. Let me see. It's important. It's for you. Okay, thanks, cool. Thank you. This is beautiful. Actually, thank you, Claudia. I like it. I like this. Nice. This is what Claudia just gave me. Is this beautiful? I'm going to keep that. Actually, thank you, because so it says it's about the first 1989 here in the Dharma Center. Beautiful, no? It says this is dedicated to our master and friend Lama Gachin Rinpoche, and to all those who want to wake up bodhicitta. Beautiful, look, bello, no? Really in Portuguese. Oh, okay. That's in case anybody else is listening on the streaming who's not, yeah? Okay. Este estudio é dedicado a nosso maestro e amigo Lama Gachin Rinpoche e a todos aqueles que desejam despertar bodhicitta. Bello, no? Beautiful, no? Bello, no? Ensinamentos de Lama Gachin Rinpoche en diciembre 88, San Paulo, bello, no? Then 89, oh nice, 89 Kathmandu, beautiful, yeah? Then Ensinamentos de Lama Yeshe, Sopritara, bello. So it's like a collection, you know?
of Lama Genshin Rinpoche things, then some things from Lama Tubten Yeshe, also a beautiful great master, yeah. You know, many people, when Lama Tubten Yeshe passed away, no, many of his disciples, they came to Genshin Rinpoche because they felt Genshin Rinpoche's feeling was very much similar, you know. Yeah? So many of our now old disciples of Genshin Rinpoche are also disciples of Lama Yeshe, yeah. This compilation was... Essa compilação foi organizada pela Bel. Na época, e enfim, então tem uma parte aí também, uma coisa relacionada com o Lama Yeshe, e o Lama Kano está dizendo, então, Lama Yeshe, que foi um lama que faleceu em 85, muitos dos discípulos dele aí se tornaram discípulos do Lama Genshin porque sentiram a energia bastante similar, assim, no mesmo jeito. Actually, it's beautiful, you know. This we should scan, yeah, and then, you know, keep and like be able to distribute again to our sangha. So very beautifully, well done, yeah. Okay. Está muito bonito. A gente deveria talvez escanear e poder distribuir isso entre a sangha. This is not the only copy in the world, is it? No, I mean. Okay. Okay, this is we now have to it's see Mio. where the others are, but we have. Maybe we can do this. Is very nice. Also, it's already in Portuguese. So, one thing that we've been doing in Italia, you know, in Europe, is like all this. Actually, old things is such a good feeling, honestly, you know. Yeah. So, like me, what I've been doing, and one of the things in the last few years is all the old things, like bringing them back, you know, like a revival, you know, like so. Please, somebody, if we find another copy of this, we scan, and even we just do like a PDF, you know. Beautiful. We probably have a copy in the library upstairs. Yeah. But cool. Okay. Thank you, Claudia. This is Mio. I'm taking it with me to Europe. So good job. You've got another copy. Yeah. Bello, thank you very much. Yeah, I really appreciate it. So nice. Yeah. Okay. Yeah, really, really nice. You know. Okay. Oh, look, even pictures. Actually, that's cool. There's pictures of Rinpoche doing the mudras. That's very beautiful, yeah? Oh, look, you see? Look, just like I was showing you. Same, yeah? Same, yeah? Thank you very much. I really appreciate that. That's very nice, yeah? You know? I mean, for me, honestly, like, nowadays, you know, I mean, obviously Rinpoche has gone to the next life, you know, one day come back as our Yangtze Rinpoche. Or for next generation now, but for me now I meet Rinpoche in the practice, you know. So it's such a good feeling, you know, to do these practices and connect. And it's so nice, like all, you know, what Rinpoche said and these original things we need to really give more value to, you know, take care, republish, and you know, it doesn't have to be all. Even just scan it, you know, and like make a PDF. It's okay, you know. We don't need all the time. Rinpoche said, don't touch everything. Just keep it going is enough, you know, many of these things, you know. Então, acho que é legal, né, tá em contato com esses textos, com esse material mais antigo, né, lá de muito tempo atrás, e que tem um feeling, tem uma sensação muito boa, né, e enfim, o nosso querido e amado Lama Genshin, né, deixou esse corpo. Logo mais a gente vai estar em contato com o Yangtze, Lama Genshin Yangtze, ou seja, a reencarnação do Lama Genshin, e que vai estar aí sendo educado para essas próximas gerações. E ela, sim, na verdade, ela tem esse contato mais profundo com o Lama Genshin dentro das próprias práticas que ela faz. Ela sente, né, muito a presença e tudo que Lama Genshin nos deixou. Anyway, so super nice, thank you. Wonderful. Yeah. Really, really, really nice, yeah, okay. Anyway, so thanks everybody. Also thanks Belle, thanks everybody doing that, nice, you know, okay. Okay, so also anyway, now we have also this one, yeah. So we're now full of beautiful advice about White Tower, yeah? So just need to do the practice, yeah? Então ela está agradecendo muito, e agora ela tem esse outro livro que ela tem
de Trija Rinpoche, então vários comentários. Oh, afterwards this evening I will definitely read that, yeah? So I want to, yes, nice. Ela quer realmente, hoje à tarde ela vai dar mais tarde ela vai... Okay, anyway, so this morning we meditated on restoring our bringing back our lost lifespan, yeah? And restoring our degenerated lifespan by bringing back the elements, no? Like 5 elements, yeah? Okay. Alô. Hoje de manhã, então, a gente meditou, a meditação de recuperar a nossa energia vital e recuperar o nosso tempo de vida perdido. And our deteriorated lifespan, so we... No, first is perdido, then is deteriorado. Yeah. And perdido is bringing back, like in this nectar verse, no? And deteriorado, we need to bring back the 5 elements, huh? Oi, pronto. Então, nós fizemos a prática, as 2 meditações da nossa energia vital, que foi perdida, assim como a nossa energia vital deteriorada, né, de recuperar essa energia vital deteriorada, ligada, então, diretamente com a revitalização dos 5 elementos. Okay, then next one is restoring degenerated punya, degenerated merit, yeah? Okay. Próxima prática, né, meditação, é a restauração da punya, ou seja, a restauração dos nossos méritos, da energia positiva. So, I heard Rinpoche, no, say many times, okay, to many people, okay. If things are not going well, it's because your merit is not enough, yeah? So what we need to do is to accumulate more merit, and then naturally everything will work out as you wish. Then no need to obsess about, how it's all going to be and this and that, because we spend our time obsessing, don't we, like how we'll be in the future and my money and my pension and my family and all this and my health, yeah? So if we accumulate punya, everything will be okay, and we're also thinking about where will I be reborn, whatever project we have, the project will work out if we have enough merit, yeah? Yeah? Then it's kind of much more relaxing, isn't it, as a concept, yeah? Então, Rinpoche costumava dizer muitas vezes que se os nossos projetos, as coisas da nossa vida não estão andando tão bem, não estão saindo assim como a gente imagina ou estava trabalhando para que saísse, né? Ele fala que isso era falta de mérito suficiente para poder realizar aquilo que a gente estava, né, projetando para fazer. Então, para que as coisas andem melhor, então a gente tem que, na verdade, acumular mais mérito, né? Caso contrário, a gente fica lá obcecado, né, naquele projeto, naquelas coisas que a gente está fazendo e só enxerga aquilo, quando, na verdade, se a gente pensar que o que a gente está fazendo, o sucesso e o bom encaminhamento dos nossos projetos, da nossa vida, vai de acordo com o mérito acumulado, então a gente pode relaxar, procurar acumular mais mérito e que aí, naturalmente, as coisas vão fluir. Okay, so
if we don't have enough merit, and if things don't go well, that means we don't have enough merit, okay? Then we need to do something to increase it. So what we're going to do? Huh? Então, se as coisas não estão andando tão bem, então, na verdade, é falta de suficiente mérito. Então, o que a gente vai fazer agora para aumentar, incrementar o nosso próprio mérito? Punya, a positive energy, yeah. Então, ou também chamado em sânscrito, né? Chamado em sânscrito de punya ou energia positiva. Yeah. So, it says we can make offerings to the 3 jewels, yeah? So it doesn't just mean I'm coming here and putting flour and fruit and things on the altar. Like, for example, these days we were saying, no, actually we have a ton of different things to do, you know, in order for the Dharma to grow here in Brazil, yeah? So most people here, they do like voluntarily, you know, this is your offering, no, to the 3 jewels. So this is actually, what you get back is punya, okay? You work hard, you know, doing whatever, I don't know, book, sadhana, recording, cleaning, cooking, legal document, so many million of things to do here, no? Without end, okay? You do that for free. What you get in recompense is you get punya, okay? Yeah? The positive energy, yeah? Okay, that then you can use for your spiritual development and that your life is successful, which is actually a really good recompense if you do it with a good motivation. But if you think, oh, I'm just doing this to get it back, I'm not sure. But, you know, if you do it with a pure heart, you know, thinking I want to do something, you know, that this positive energy, this wisdom tradition come to Brazil, I want to do something for, you know, for the foundation, to help the environment, yeah, then we get a lot back, yeah, you know, really, you know. You know, it's a fair exchange, actually, you know. Então, é dito, né, que uma das formas de se acumular mérito é fazendo oferendas às 3 joias. E claro que você pode trazer oferendas para o altar e levar frutas e alguma coisa, né, algum alimento e fazer oferendas de luzes, enfim, o que for, mas não é exatamente só isso, né? Fazer oferenda para as 3 joias é sendo, por exemplo, voluntário no Centro de Dharma. Tem, né, a gente estava falando disso ontem, de manter o Dharma, de fazer o Dharma crescer e estar aí por muito e muito tempo. Então, tudo que tem para fazer, como fazer limpeza, fazer comida, fazer escrever, digitar os livros, fazer tradução, ajudar na comunicação, trabalhar na administração e tantas outras coisas, isso é, né, você está recebendo como recompensa mérito, energia positiva, né? E aí, com essa energia positiva, claro, a tua vida vai ter sucesso. Então, e claro que você não está fazendo esse trabalho voluntário, né, com interesse. Você, com certeza, todo mundo fazendo isso com um coração puro de querer realmente oferecer alguma coisa para o Dharma, né? E então, por exemplo, não só Centro de Dharma, quem está trabalhando na fundação, quem trabalha e faz alguma coisa pela regeneração do meio ambiente e tantas outras coisas. Então, ela fala, isso daí é uma troca justa, né? Você oferece e aí você recebe essa energia positiva. So, anyway, and so also it says also we should give charity to poor people, yeah? So, is Silvana here in the center, or is she somewhere Sorry? else? Silvana, is she here or is she somewhere else? She's not here today. Maybe call her No, to no, come, she's yeah? not there. Okay. Maybe somebody phone her, because actually, look, we have this super nice project, yeah? So let me explain to you. When I went to Kathmandu, okay, recently, yeah? Okay, we did lots of nice things, but for me, one of the best things that I did is that Tunla, who's Lama Genshin nephew, he rented a big truck, yeah? And he himself, he bought a ton of food, literally a ton of food, yeah? 100 sacks of rice, big sacks of rice, and what do you call it? Fabadas, no, beans, yeah? Okay, yeah? Dal. And dal, yeah, okay. Yeah, Like lentilhas. so he bought like 100 sacks, 25 kilos each of rice, yeah, and 100 sacks of 2 kilo each of dal, okay. Then with this truck, so okay, with Tunla and together representing Help in Action, we went to some faraway village, like really far away, you know, up in the mountains, you know, in a place where
in the zone before where there was earthquakes, yeah, this zone we have some connection with because of our monks and so on, yeah. So since some time, Help in Action is working there, helping. Before they did, like, we collected money when there was the earthquake, and each family we put the roof, okay, because their houses had collapsed. Now we went there and we went to this place. It was so nice, you know. This village is incredible, you know, like even they don't have shoes, you know. They're up a mountain and they have like kind of Havaiana, that's it, you know. Imagine, yeah. It's cold up there, yeah. But anyway, so each family would give like one sack of rice, one thing of dal, and it was so nice, you know, really the feeling the people were so happy, you know, yeah, and really in a genuine way. I found it a really, really beautiful experience actually to do that, to help that, you know. So then I was talking with Silvana about it. He said, oh, you know, actually, my mum, since years, she's been working in a favela here in São Paulo. And since years anyway, we're doing this kind of thing. So I said, okay, let's make a collection of food, who likes, and then we can also do here in São Paulo, because it's all very nice, you know, in Kathmandu. Of course, we need help everywhere, but also here, there's many, many people with in poverty, no? Okay? So we need also do charity here in Brazil, no? Yeah, okay? So anyway, maybe when Silvana comes, she can tell you all the details better than me. But so far, we've collected 44 kilos of food. I don't know what kind of food, yeah? And then, not this week, the week after, we're going to go there and give it to go, not just like that. There's obviously some organisation for the lady who's in the community. So together with them, we're going to give to them, and they're going to distribute the food here in one favela on the periphery of São Paulo, okay? So, if you want punya, I think we could translate it as the energy of success, yeah, okay? If you want to be successful, we need punya, yeah? So therefore we need to help positive things, you know, the spirituality, the environment. Also we need to help the poor, you know? Yeah, we're talking about long life, so we need to give, I said yesterday, we need to give clean water, yeah? And we need to give good food to people, actually also medicine and these kind of basic things that they don't have, yeah? So if we want to be a success, this is the way to do it, actually, yeah? Okay? Not by, I don't know, like buying bitcoins or whatever other idea we have to become successful, yeah? Okay? Yeah? Yeah? This is the Buddha's advice, yeah? Okay? Yeah? So anyway, so maybe later on, I don't know. The details exactly, I don't know. I just know this much, yeah? Okay? So anyway, if anybody like to... So far we've got 44 kilos. So in Kathmandu we had like... 3,000 kilos, okay? A truck full, yeah? So if anybody like to, we're not asking for money. If you like to buy food and give, please speak with Silvana and we will take the food, yeah? Okay? Então, enfim, uma das maneiras de se acumular mérito é através de serviço social, né? E Lama Caroline a palavra caridade é um pouco, né? Vamos mudar um pouco o conceito e falar em serviço social. E no sentido de que, bom, em Kathmandu ela teve uma experiência muito linda, que ela acaba de contar, que ela teve lá em fevereiro, né, para o Ano Novo Tibetano, e o Torna, que é um sobrinho do Rinpoche, ele alugou um caminhão e encheu esse caminhão de alimento. Ele comprou 100 sacas de 25 quilos de arroz e 100 sacas de, não sei se era 25 quilos ou menos, de lentilhas, né, que é como o feijão. O nosso feijão corresponde lá à lentilha deles, né, que eles comem lentilha todos os dias. E aí, numa ação que também foi em conjunto com Help in Action, que é um braço da Fundação Lama Ganchen para a Paz Mundial, e faz serviço social, adoção à distância, etc., e que ajudou muito uma vila na época do terremoto, né? Então, ela foi lá. Sharon was telling me we helped 16 villagers to put, because their houses collapsed, and we bought between us, who want, we buy the roof panels and what they need to rebuild for 16 villages, yeah. E a Sharon, que é a pessoa encarregada, né, que dirige, na verdade, o Help in Action. Help in Action significa a ação de ajuda de ação, né, ação em
help in action, tudo ajuda em ação, sei lá o quê. Ela estava falando para a Lama Caroline que na época do terremoto ajudaram 16 vilas a reconstruírem suas casas, né, porque estava tudo destruído. E Lama Caroline foi junto com Torna nesse caminhão até uma dessas vilas. It was like 6 hours to get there, yeah? 6 horas. It was nice, yeah. 6 hours up a mountain to go. 6 horas de viagem até chegar lá na montanha, né, saindo de Katmandu. E a turma lá, imagina, naquele frio, né, aquele frio dos Himalaias, o máximo que eles têm nos pés é uma havaiana, né? E or just feet like that. They have never put shoes, no? So they're like here in Amazon, they're feet like that, yeah. Ou eles estão com o pé no chão mesmo e os pés dele completamente assim, né? Completamente abertos assim, que estão o tempo inteiro na terra. E aí cada família foi contemplada com alimento e ela diz que foi realmente uma experiência maravilhosa, foi muito bom poder participar disso. E então ela está falando que, conversando com a Silvana contou que a mãe dela trabalhou durante muitos anos, né, em favela, e a gente também poderia, né, tá fazendo isso mais, né? Ela está falando que do alimento que foi juntado aqui, que oferecido por vocês, deu 44 quilos até agora, né? E a gente pode deveria, enfim, ainda fazer mais. Ela está dizendo que a palavra punya... 3,000 quilos. Yeah. Foram 3 toneladas de alimento que o Tanla conseguiu naquele dia, né, que levou para distribuir naquela vila. Punya, que é a palavra sânscrita para mérito, ela está também dizendo que uma das traduções poderia ser energia do sucesso. Né? E então ajudar as pessoas com necessidades é alguma coisa super importante, né? Como a gente estava falando também, né? Oferecer água limpa para as pessoas terem água limpa para tomar, né? Ou terem remédio para se tratar, né? São coisas que são muito importantes e a gente deveria fazer mais, né? Então em vez da gente ficar correndo atrás de investimentos em Bitcoin ou coisas do gênero, né? Vamos fazer esse tipo de investimento, que é um investimento no nosso próprio mérito, e esse, na verdade, é o conselho de Buda. Okay, so also, of course, our friends, Rio Buzios friends and so on, we have the Ami Pass, in that favela on the outside of Rio de Janeiro. Actually, a very nice project. We've been there several times, yeah. So if anybody wants to help, I mean, anyway, in Brazil there's tons of people that need help, yeah. So please choose one group or association you like. It doesn't have to be with us, but one that you feel connected with, and help them, We could start, yeah. Então, nós temos um grupo associado com a gente, que é o AmiPaz, Amigos da Paz Sem Fronteiras, que está numa comunidade na zona oeste do Rio, né? Em Vargem Grande, né, Cris? Grande ou pequena? Vargem Grande. Em Vargem Grande, coordenada pela Rosália Monteiro. Então, lá nós podemos também ajudar, né? Estão sempre precisando de ajuda, Actually, com the certeza. kids there are so cute, As crianças lá são muito legais e o trabalho que é feito lá também é muito bacana. Ou a gente pode, enfim, pensar em se associar com outras associações, ou a gente mesmo criar algum movimento nosso aqui. Yeah. Eu sabia que você ia ser a primeira a falar, tinha certeza. I mean, Boa, eu sabia. I mean, we have help in action, okay, when a lot of people support Nepal, Tibet, these kind of places. Actually, it's good, but we also need here, I think you should have a branch of something like that here, in Brazil, charitable. It's better, because also the people we help in Nepal, they're not Buddhist, by the way. They don't have to be Buddhist, yeah? Anybody who's in need. So we have many, like, old people, like children, disabled people. It's just for people who need. We're not trying to promote Buddhism with help in action, yeah? Okay, but we're trying to help people who are in a very difficult situation, yeah? And Lama Genshin gave a lot of emphasis to this, so we should continue. And if you don't want to do
in Nepal, sure, no problem. Do something in Brazil. There's full of people here who need. Yeah, endless amounts, no? Yeah. Então, na verdade, a gente também não é que está, né, lá, por exemplo, lá no Nepal, as pessoas que estão sendo ajudadas não são budistas, né? Então, ninguém está falando que agora quem vai ser ajudado aqui pelo Centro de Dharma ou pela fundação tem que ser obrigatoriamente budista. I mean, né? maybe they're evangelical Christians in the of course, favela. most Why not? Most of them. Yeah. So no problem. verdade- If they're poor, why don't we help them? Yeah? Na verdade, It's o que a not gente, something religious. It's just a human feeling, you know. Yeah. não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com sentimento humano, né, e Yeah. coração, e ajudar todos aqueles que estão realmente necessitados. Or even, I don't know, there's plenty of people sleeping in tents on Avenida Paulista, isn't there? Maybe you could give them some food, you know? Incredible, no? Everywhere in the most expensive, posh neighborhood of São Paulo, and imagine everywhere else too, people are camping, no? So maybe they need some food, some medicine, something, no? Ou, né, a gente está cansado de ver, cansado é uma expressão, mas a gente vê de todos os lados, né, as pessoas acampadas pela cidade, né? Então, claro que é simplesmente chegar lá, oferecer comida, ver o que elas estão precisando, que remédio que elas precisam, etc., já é o serviço. Anyway, so this is okay. So Kyabje Trijan Rinpoche says, if you want to be a success, yeah, please make offerings to the 3 jewels and give to the poor. Yeah, you will accumulate the energy of success, punya. Okay. Então, And then your life will go well. What you want, you will be able to easily accomplish. Also, when you wake up in the morning, you'll feel happy. Então, Trijan Rinpoche está falando, se você quer ter sucesso na tua vida, acumule energia positiva, acumule punya, e para acumular punya, né, faça oferenda às 3 joias, auxilie os necessitados, né, e aí tua vida vai transcorrer bem. E também, se você quer acordar feliz de manhã cedo, fazendo isso, você vai acordar feliz com certeza. So, for example, let's say if you get ill, yeah, okay? If you have punya, you'll be able to find like the best doctor, the best therapy, you know, things will go easily for your cure, yeah? And if you don't, even if you have like, let's say, loads of money and everything, still you won't find the condition to get better, you know? So punya is really important, yeah? You know, then things go easily, you know? Então, por exemplo, você fica doente, né? A pessoa que fica doente, mas que tem esse mérito acumulado, né? Para curar essa doença, as coisas vão se encaminhar para a cura, né? Então, ela vai achar, por exemplo, um bom médico adequado com mais facilidade, né? O tratamento vai ser um tratamento mais eficaz, né? E não é porque alguém com muito dinheiro fica doente, né? De repente, essas condições podem não estar presentes. Lama used to call it the inner heart karma bank, yeah? So you need to deposit something in your karma bank, you know? Então, Rinpoche falava que era o banco interno do karma, né? Então, esse acúmulo de mérito. Então, a gente precisa estar investindo nesse banco. Then when you need, you can make a withdrawal, yeah? Okay. E quando você precisar, você tem o que retirar dele. Okay. Anyway, so the meditation, it says the visualization is the same as before. So from here, we are White Tara. Above our head is Buddha Amitayus, yeah? Then the lights go out, and it says, now the lights draw back all the energy of success, all the punya, yeah? Of all gods, like gods means like Brahma, Indra, you know? Like all these, like the most successful people in samsara, actually, you know, like all gods, all superstars, all celebrities, all, you know, presidents, all those superheroes. All that energy, all their good fortune, you know, and doesn't matter. They will still have plenty. Don't worry. Yeah? You're not taking all of it, but like that energy, you catch it, yeah, and then it goes in the pot of. In the hand of Amitayus, yeah, or in the heart of Amitayus, and then it flows down, and you receive it, okay, yeah. And we need like Lama Ganshan, yeah, who was always every year sponsoring tons of pujas with the monks in India, yeah. I mean, like tons, you know, not few, yeah.
hundreds of thousands of euros worth of pujas. And Rinpoche used to say, I'm doing this because then I have like this merit, this punya I can play with, you know. And then I can, okay, this merit I can send there and I can do things with it, you know. Like it's like the bank account. He used to say it's like his bank account, you know. Yeah, yeah. So, okay, actually, you know, these things, we're still continuing, you know, to sponsor the pujas, you know, for all the different projects and development of our group. But we need to think a bit more like this. I need to invest a bit in my karma bank, so when I need, I can do what I want, you know. Rinpoche always said that's how he managed things, you know. Bom, seguindo o comentário, a visualização é a mesma, a gente se visualiza como Tara branca, Buda Mitais no topo da nossa cabeça, do coração de Buda Mitais saem raios de luz que vão em todas as direções e atingindo, né, trazendo a energia de sucesso de todos os deuses, né, todos os devas, no caso Brahma, Indra, todos esses grandes devas, deuses, que são, vamos dizer, como disse Lama Caroline, né, o povo de maior sucesso dentro do samsara. Né? E essa energia vem de volta, entra é recolhida. Then who else? I mean, let's think. Elon Musk, I don't know. Sorry? Bill Gates, all these kind of people. These kind of like trillionaires, you know, everything works out easily for them, doesn't it? Yeah. Okay, they have some kind of energy, yeah. So we want a bit of that, so we imagine it comes to us, yeah. Okay. Então a gente imagina que não só dos devas, mas por exemplo do como é que é o nome primeiro? I mean, but let's not enter into any discussion about whether we like, whether we don't like, whatever. But anyway, those people, they have something, don't they? Yeah, yeah, yeah. Maybe they start with $1 and now they have like, you know, a space program or something, you know, something energy they have, no? Yeah, sure. Yeah? Então, independente, não caindo no mérito do que essas pessoas estão fazendo, deixando de fazer, etc. e tal, mas eles são pessoas que realmente têm energia. Né, como Musk ou outros aí do mesmo nível. What's he called? Amazon, Jeff Bezos. We'll have a bit of his too, yeah. He's got loads and loads of after the pandemic. Dono da Amazon, a gente, né? Então assim, são pessoas que têm essa energia de alguma forma, então a gente como que coleta essa energia, né, para poder receber essa energia também. Então, aí essa energia vai para o pote de amitaios e do pote de amitaios, isso entra para você através da tua porta de Brahma, através do teu chakra da coroa, onde é absorvido. E Rinpoche, a vida toda, ele patrocinou pujas, né, as cerimônias nos monastérios da Índia, e realmente patrocinar significa pagar, né? Pagar para todos os monges poderem receber lá, eles recebem lá uma ajuda de custo em cada puja que eles fazem, tem o almoço, tem o jantar, tem o café da manhã, isso tudo é patrocinado por alguém que pede um puja. Então o Rinpoche fazia centenas de pujas durante um ano, que ele pedia de todos os tipos de pujas, de benefício para todos os seres. Né? Ele gastava centenas de milhares de euros todos os anos. E ele falava, então, que esse era, né, que essa era, então, essa energia, aí ele podia pegar um pouco dessa energia e colocar nesse projeto, um pouco dessa energia, jogar naquele projeto para fazer isso e aquilo. Então, era assim que ele manejava a energia para poder realizar tudo o que ele realizou. Né? Então, era essa conta bancária, né, de energia, de mérito, que ele ia trabalhando com isso daí. E realmente era puja o ano inteiro. Anyway, so then all this energy goes into us, yeah? Now, we're getting this punya to do good things, okay? Yeah? The only reason we want all this positive energy is so we can, I don't know, do something for the planet, for the environment, for the Amazon, help the poor, spread the Dharma, yeah? You know, we can use it for positive purpose, yeah? Então, a única razão pela qual a gente está querendo... Otherwise, actually, for ourselves, we have enough, yeah? Already, we have already a successful life, we're already a success, yeah? But to do big things, you need more, yeah? Okay? Like here, for example, here in Brazil, we have many, many big projects, yeah? Okay? Huge projects, actually, so we need a lot of punya to accomplish all the things that Rinpoche start here in Brazil, yeah? So therefore, we need to do this meditation, yeah? Então,
com certeza a gente está, né, com a nossa intenção de receber toda essa energia positiva e acumular essa energia positiva é para a gente poder fazer boas coisas, ter ações positivas que beneficiem o planeta, beneficiem o mundo, seja o planeta, seja a Amazônia, seja a regeneração ambiental, seja para ajudar os mais necessitados, seja para aumentar todas as atividades do Dharma, né? Então, se for para nós mesmos, nós mais ou menos temos o suficiente, né? E pensando especificamente no Brasil, o Rinpoche sempre colocou muitas fichas no Brasil. A gente tem vários projetos grandes, e para realizar esses projetos a gente precisa de muita energia positiva também. Okay, so let's do that meditation together, okay? So now we do it a little more quickly than before, okay? We do the preliminaries and then, yeah, okay? Yeah. So now we just say the Tibetan without the Portuguese, because anyway, you can read the Portuguese underneath, okay? Tá, nós vamos agora, então, começar e fazer essa meditação. Vamos agora começar com as preliminares. Vamos só repetir em voz alta o tibetano. Quem quiser pode acompanhar também a tradução em silêncio do português. Namo Guru Pye Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Pye Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Pye Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Triratnaya Sangye Chöda Sogi Chönamla Janchu Padu Dani Kyasuchi Dagi Jisogi Pesonanki Trola Pechi Sangye Drupasho Sangye Chöda Sogi Chönamla Janchu Padu Dani Kyasuchi Dagi Jisogi Pesonanki Drola Penchi Sangye Drupasho Semchen Tamche Dewa Dan Dewe Gyudan Dempa Gyuchi Semchen Tamche Dunyal Dan Dunyal Gi Gyudan Drawa Gyuchi Semchen Tamche Dunyal Mepe Dewa Dami Drawa Gyuchi Semchen Tamche Nyeri Chadanida Trawe Tamnyon La Nepa Gyuchi Semchen Tamche Lusengi Dunale Soshin Trayun Lusen Dewada Dempa Gyuchi Semchen Tamche Naso Tochin China no Chukoyu Dashin Samane Gyuchi Semchen Tamche Dasam Bulingi Kedo Dadan Chinangi Shide Dan Dukun Dempa Gyuchi Tamche Duni Sashida Semala Some Padan La Tiltanya Bedurye Ranshin Jampo Ne Gyuchi La Dami Chepese No Sushanda Hani Kitru Kusan Chutri La Name Nanke Kangun Kya Gyuchi O Namo Bhagavati Benza Sawa Pramadani Tathagataya Ahate Samya Sambuddha Tayata Om Benze Benze Maha Tetsa Benze Maha Vidya Benze Maha Bodhicitta Benze Maha Bodhi Pasankramana Benze Sawakama Awarana Vishu So Kuncho Sungi Dempada
Sanketan Janchu Sempa Tanchegi Jingi Ladan Soni Yonsu Sopenadan Chempodan Choki Nampa Dachi Sangi Mikyape Togi Deshini Dugyu Om Sobawa Shuddha Sawadama Sobawa Shuddho Aham. Tompenan lepe kadagiten ran sentai utai huangi yosu ranji seji pameku shel chichani yepe chujintan Yumpe upana shinchenduna Sempe latso dawa gyabyoden Nesu yige sun sensabole Otru yeshe padam wangila Chendra nimeti shimwangile Wan kusepa meki ugengyu. Okay, this bit we're doing Portuguese. Da esfera da vacuidade surge lótus branco. Em cima desse lótus está disco de lua, sobre o qual está a minha mente na forma de uma sílaba branca tam. A sílaba tam se transforma em uma flor de utpala de cor branca, azul. Se transforma e eu surjo como tara branca, a nobre que concede vida longa. Tenho um rosto e 2 braços, minha mão direita faz o mudra que concede realizações, e minha mão esquerda segura de utpala branca. Sou dotada de 7 olhos, e minhas costas repousam em disco de lua branco. Possuo aspecto e todas as qualidades de uma jovem. Nos meus chakras da coroa, garganta, coração, estão as 3 sílabas Om-Ahum. Delas emanam luzes, convidando todos os seres de sabedoria e as divindades que concedem a iniciação. Os seres de sabedoria se dissolvem em mim, nos tornamos inseparáveis e as divindades me concedem a iniciação. Como resultado, lama mitais de cor vermelha surgem no topo da minha cabeça. Ele tem uma face e 2 braços e suas mãos no mudra da concentração seguram um vaso dourado cheio de néctar de longa vida. Ele está adornado com as vestes de sedas e joias e está sentado na posição baixa. Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Humpe Om Ahum Om Ahum Om Ahum Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Humpe Om Sobawa Shuddha Sawadama Sobawa Shuddha Tompa Nidugyu Tompe Nanle Omle Rinpoche Nuya Shingache We Nangi Nandu Chuzena Danshin Topa Mepa Nanka Damepa Gyu Om Ahum Om Ahum Om Ahum Om Arya Ayutare Agyam Paje Pupe Dupe Aloke Gende Nude Shata Pratisahum Soha Ko Wahaledro Taharema Tu
Tutara ijigedro ture nam ledro droma yula chatselo kowa ledro tarema tutara ijigedro ture nam ledro droma yula chatselo tu ketale otro kodeki se chutada nimpagyu. Okay, so now we're White Tara. Above our head is Amitayas, holding a pot of life. Okay, so now from the heart of Amitayas, go from the Hri, lights go out, and now bring all the energy of good for both fortuna, success, exito, yeah. Punya, yeah, and then this energy flows down, and we receive this in our hearts, yeah. So we become like that kind of more successful kind of person, yeah, full of positive energy. But we have to do this with the motivation of bodhicitta. I'm not sure if we do it just thinking, okay, actually, what I really want is a big beach house, that it will work, yeah. Whatever. Sorry, can you if say? you think secretly what I want is a big beach house, and if I do that, I will get. I don't know if it will work, but these things are made for us to do things in the Dharma, yeah. Okay. If we do it from a selfish point of view, I don't know really, But so let's do it with the right motivation, yeah. Okay. Então, nós nos visualizamos, mais uma vez, nós nos visualizamos como Tara branca, no topo da nossa cabeça está Buda Mitayus, com o vaso de longa vida do coração, do Hri, do coração de Buda Mitayus, sem raios de luz, nas 10 direções, recolhendo, e trazendo a energia de sucesso, de êxito, de energia positiva, punya, de todos os seres sagrados e de todos os devas, dessa forma. Also from the sorry, I said also the holy beings also. It says here from the no, it says from mundane beings. Like it says from Brahma, worldly beings. Yeah. Okay. Oh no, it says also holy beings. It's true. Yeah, sorry. Okay. From the holy beings, Buddhas, holy beings, and also from all the worldly successful beings. Então, trazendo a energia de sucesso, de êxito, de energia positiva, punya, de todos os seres sagrados, puros, e também de todos os seres samsáricos de muito sucesso. E essa energia volta na forma de luz e néctares no pote de néctar de longa vida de Buda Mitayus. Esse pote, essa energia do pote, então transborda, entra pelo topo da nossa cabeça, onde é absorvida, nos preenchendo então com a energia de mérito. Vamos fazer isso com a motivação de bodhicitta, a motivação da grande da iluminação e da grande compaixão. E Lama Caroline diz, ela não sabe se isso funciona, se o teu desejo de sucesso é comprar uma casa na praia ou coisa desse tipo. Ou seja, motivações egoístas, parece que isso não deve funcionar muito. Over the years, many people have come to me and said, please pray for me. Yes, what for? I want to be rich. Okay, why? Because I want to be a sponsor of the Dharma, yeah? And then they say, oh, then I give this much, It's like, oh, so you just want to really be rich then, So we should just, anyway. Então, por que ela está falando isso? Que no decorrer dos anos, algumas pessoas vieram falar com ela e dizer, olha, por favor, reza por mim, porque eu quero me tornar uma pessoa rica. E ela pergunta, por que você quer se tornar rico? Não, porque aí eu posso ser um patrocinador do Dharma, aí eu vou dar, enfim, uma porcentagem daquilo que eu ganhar, eu vou dar para o Dharma também, ou seja, a motivação... Pray that I win the lottery, that's another good one. I heard that many times. Yeah? Então, ela já escutou muitas vezes, por favor, reza por mim para eu ganhar na loteria. Então não é bem essa a motivação correta. So anyway, if you want to win the lottery, you have to accumulate punya, yeah? Do good things, help the poor, and then who knows, maybe you will, yeah? E na real, se você quer... Don't ask me, please. Do it yourself. Então, por favor, não pede para ela, tá? Se você quer ganhar na loteria, tudo bem, mas você tem que acumular mérito primeiro. Actually, when I was young, I used to live in Manjusri Centre in England, okay? When it was the Lama Yeshe Centre, okay? Yeah. So I heard this story, yeah? So, as usual, the centre had problems with money, yeah? This is the perennial problem, okay?
So they're like, what Lama, what are we going to do? And then Lama Yeshe kept on saying, blue star, and they're saying, what, blue star, yeah? And then finally, after some time, they realized that what he'd said was the name of the horse that won the race, you know, in the local racetrack, yeah? But they didn't get the point, yeah? Okay. To bet on Yeah. But what did he say, please? He said like blue star or something. It was the name of the horse that actually won, maybe that won the Grand National, which is the biggest horse race we have in Britain, you know? Yeah. Was that Manjushri in London? No, in Ulverston, in Cumbria. Yeah, in Cumbria. Bom, Lama Caroline diz que durante um tempo ela morou num centro Manjushri, no norte da Inglaterra, era um centro de Lama Yeshe. Many years ago, yeah? Muitos anos atrás, né? Antes ainda de conhecer Lama Ganchen. E, como sempre, né, o centro lá tinha problemas financeiros, né, o problema clássico. E chegaram para Lama Yeshe e perguntaram, bom, Lama, por favor, nos ajuda aí, o que a gente vai fazer, né? Aí ele repetia, Blue Star, né? Blue Star seria estrela azul, né? Até que eles entenderam que quem era a estrela azul. They understood like 1 week later when they read in the paper. Aí depois, uma semana depois, foram olhar no jornal, né? Encontraram no jornal Blue Star, o cavalo de corrida mais famoso da Inglaterra. Vai lá e aposta no Blue Star. They won the main race in Britain, okay? E aqui naquela época exatamente ele ganhou, né? A grande corrida, o grande derby da Inglaterra. But anyway, they didn't catch the idea in time, so they didn't do it. Que pena. Eles não pegaram a ideia. Blue Star, mas só foram ver o que era depois que o cavalo já tinha ganhado. Se tivessem apostado, com certeza. Anyway, so now let's do this, thinking we need punya. Okay, so we need so many things, no? I don't know. We have Campos, we have our huge Borobudur, which we need to finish. We have here, we have Rio, we have all kinds of projects. We have Buzios Centre, all this, there's Stupa of Buzios, then numerous publications, tons of things that we need a positive merit for to continue, no? Yeah. Also, of course, for our own personal development, by the way, we need punya, yeah? So we need a lot of this, so let's try and get some, yeah? Então, né, aqui no Brasil, com todos os projetos, né, que nós temos aí, de alguma maneira, na fila, né, como, por exemplo, projetos aqui em São Paulo, do próprio Centro de Dharma, o projeto do Templo do Grande Amor em Campos, a Stupa de Borobudur em Cruzília, o Centro de Dharma no Rio, o Buddha Dharma Meditation Center em Búzios e tantos outros projetos que a gente tem de impressão de textos, de traduções, enfim, tantas outras coisas, né? Então, acumular punya é muito importante para a gente dar prosseguimento a todos esses projetos e também, claro, para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha.
Om Tare Tutare Turi Mama Aya Punya Gana Pushim Kuru Yesu. Om Tare Tutare Turi Mama Aya Punya Gana Pushim Kuru Yesu. Om Tare Tutare Turi Mama Aya Punya Gana Pushim Kuru Yesu. Okay, the next meditation of White Tara is to bring back, is to heal our exhausted karma, our exhausted actions, yeah? Então, a próxima parte da prática é de curar o nosso karma exaurido, a nossa, yeah? Yeah, no, when we say karma, we mean specifically the karma for life, yeah? Okay, there's millions of actions, no? Producing millions of results, yeah? So our karma that brings us the result of life, when it's exhausted, we die, no? So we need more of that, yeah? Quando a gente está falando, existem centenas, milhares de karmas diferentes, né, ações para a vida, mas quando a gente está falando o karma da vida, é que quando esse karma está exaurido, né, a nossa vida acaba. Então, recuperar, né, a exaustão desse karma. Okay, so basically what we have to do is give life, okay? In whatever way, like give the conditions for life to other beings, like people and animals, bird, fish, other beings, okay? E basicamente o que a gente precisa fazer é dar condições de vida para os seres em geral, seja seres humanos, animais, enfim, meio ambiente e tudo. Okay, so here it says, for example, freeing animals from the slaughterhouse. So the best way to do that is not eat them, no, isn't it? Yeah, don't buy them here. Okay. Então, está dando um exemplo. Uma das maneiras de fazer isso é liberar animais que estão fadados, né? Seriam fadados ao abate, né? Em lugares de abate. Or what did you say? The best way is not to buy them, not to eat them. If Yeah. that would maximum, yeah. If not, we have like certain days where you should be like vegetarian. Yeah? Ou a forma, vamos dizer, mais máxima disso daí é simplesmente não consumir animais, né? Ou de repente, se isso não é possível para você, então você pode ter certos dias, né, nos quais você não consome animais. Então essa é uma forma, né, de não abater animais e dar vida a eles. So everything that's bringing violence upon animals, birds, insects, other people, yeah, we should do. If we can do anything to alleviate that, it's a good karma for life, you know. Tudo aquilo que é violento, né, seja com os seres humanos, com os animais, com, né, pássaros, com os insetos e tudo, né. Então tudo aquilo que você puder fazer para aliviar essa violência, você está promovendo a vida. So Lama Genshin in 2019, the last, let's say, poem he wrote was this, where we put here last time I was here on the screen, no? Yeah. And Rinpoche said, he said basically we're going to have like climate change, it's going to get too hot, there's going to be problems with the waters, with the crops, yeah, okay, yeah? Then everybody's going to get sick and suffer unless we take care of the natural environment. So he said, no matter where, everywhere, take care of the... Rinpoche escreveu esse texto em forma de versos, no qual ele fala muito claro, né, sobre a mudança climática, entre outras coisas, entre toda a questão, né, da falta de água, da falta de alimento por causa da falta das colheitas, e vai haver muitas doenças e muitos sofrimentos, a menos que se cuide, ou que a gente cuide, né, dos nossos recursos naturais, do meio ambiente, de uma forma geral. So, okay, so there's loads and loads. So whatever you're doing for the environment, please do more, yeah, okay? Yeah. Então, tudo aquilo que vocês estiverem fazendo para o meio ambiente, por favor, continuem fazendo e façam ainda mais. You know, like here in Brazil, still some things a little bit atrás, you know, like for example, the plastics, the recycling. So here, at my Villa Madalena, it's like somehow more the ones that start things. So you need to make an effort with the recycling, with this, the environment, yeah? Then gradually it spreads out through the rest of Brazilian society. So please insist, you know? Yeah? Então, por exemplo, no caso dos resíduos, né? Aqui
nessa região aqui de São Paulo, né, é um lugar ainda com um pouco mais de consciência, já se começa a reciclar, né, de separar lixo, etc. e tal, mas nós temos que fazer isso muito mais. Então, por favor, engajem-se, insistam por exemplo, nisso. Please, reduce your energy consumption, look for alternative sources of energy for your car, for everything, okay? Anyway, okay, please do, yeah? I'm also trying to do these things as much as I can, yeah, okay? Por favor, então, uma das formas disso é reduzir o próprio consumo de energia, como andar menos de carro ou coisa do tipo. Então, ela mesma está fazendo o melhor que ela pode nesse sentido. When I go back to Spain, I'm going to take out my gas heat boiler because I can get solar electricity, okay? So then I'm going to use electricity and not have any more burning fossil fuels, yeah, okay? So each one of us, what we can do, even if it's like, oh yeah, this is expensive, yeah. But anyway, yeah, have to do, It's not like, oh, I don't want to do, because we have to do, okay? So that's helping, that's purifying the karma of long life, okay? Yeah? Então, uma maneira justamente de purificar o karma de longa vida, né, é ajudando o meio ambiente a se regenerar, né, ou no mínimo não piorar. Então, ela está dizendo que quando voltar agora para a Espanha, ela vai trocar, né, o sistema de aquecimento da casa dela, que é a base de gás, não, de óleo, né? Óleo? Gas, yeah. No, gas is like I don't know what it is anyway. Something in a bottle. It's a liquid. It's a gas. É um líquido, é um gás, né? É gás. E vai trocar isso por aquecimento de energia solar, né? O que ela vai dizer? Ela diz sim. O investimento é um pouco mais caro, mas na verdade. Financially, I don't want to do it, but I feel I should. Ela diz financeiramente ela nem está muito afim de fazer, porque vai custar uma grana, mas ela se sente, na verdade, compelida a fazer isso, porque ela sente que isso é a coisa certa a ser feita. Okay, so anyway, also another thing Rinpoche said is please plant trees, no? Okay. Yeah. So here in Brazil, if you drop a seed, it grows, yeah? So it's easy to plant a tree. So please, I don't know, you organize in a way, find a friend with land and start planting, yeah? No, and there are plenty of organizations planting trees everywhere. Just, if you just want to give some reais, you plant so many trees, Please do. Uma das coisas que Rinpoche punha muita ênfase também era o fato de a gente plantar árvores, né? Então, por favor, como ela diz, aqui no Brasil basta ser, né, por alguma coisa na terra que cresce. Então, plantem árvores, e eu só complementei que existem organizações que já fazem isso de uma forma muito sistemática, né, como uma que está no Rio Araguaia e tantas outras, né? Então basta a gente dar alguns reais lá e muitas árvores são plantadas. I mean, in Spain, no, we have in our Serengjong, no, Rinpoche said he wanted 3,000 trees planted there. Yeah, okay. So it's like we have 11 hectares of land, like Albaniano. How many? 11 hectares. Rinpoche wanted 3,000 trees. Okay. At the moment, we have 19% of tree cover, and it's like on the side of a mountain, okay? We have 2 water sources. We thought, this is impossible because we don't have enough water, yeah? Okay? But anyway, as it happens now, pop up like in the local association who know how to do, and they're helping us to do it. So I think in November, no, I was there with them. It was really nice, and we planted the first half hectare of like seeds, yeah? There's a test, yeah? And then they come back, and then actually it's super cheap, actually, Just need, okay, you have to dig and and like take care, but it's not so difficult planting trees, actually, And we're going to let them manage our land for 30 years. So in the future, when Rinpoche Yangtze come back, we'll say, here you are, here's your forest, yeah, what you wanted, yeah? All this, anyway, so whatever you can do for the environment, please do it, yeah? This is benefit for you, well, you will be more healthy, yeah? Yeah, I mean, collectively, it's the only way that Rinpoche said in this prayer, no? If not, we will just get more and more sick. He said, the more sick the outer elements get, there's no chance for us to be healthy, yeah? So it's clear now, isn't it, yeah? So if we want to be healthy, we want to be happy, we need to support the outer environment, yeah? Então, a Sangha na Espanha tem um sítio, né, que é um sítio de 11 hectares, e nesses 11 hectares, que se chama Serengjong, e nesse espaço, Rinpoche pediu para que sejam plantadas 3.000 árvores, né?
E é um lugar onde ainda não tem muita água, só tem duas. Well, no, actually, by local standards, we have a lot. We have our 2 own springs, which is very Yeah. good, actually. It's good, yeah. Up a mountain in Spain, it's like really amazing, yeah? Yeah. Na Espanha, na montanha, não tem muita água mesmo, então lá tem 2 fontes de água, né, o que já é bastante para os padrões daquele local. E eles recentemente, então, se associaram a um grupo local que sabe como fazer esse manejo do plantio de árvores. Eles estiveram em novembro, a Caroline esteve lá em novembro com eles e fizeram os buracos, foram plantando as sementes, né? E essa turma então está num contrato com eles de manejar a terra por 30 anos, né? Então, quando o nosso querido Yangzi Rinpoche, o nosso novo Lama Rinpoche chegar lá, ele vai ter a floresta dele já começando, crescendo, né? Então, cada um fazendo isso, ele com certeza vai ser entre nós aqui, não precisa ser lá, aqui, né? Ou quem faz isso se beneficia muito, né? Se beneficia porque como mérito vai ter também mais saúde, né? E se a gente não cuidar dos elementos externos, como fala nessa prece ou texto do Lama Gangchen, né? E os elementos externos estiverem cada vez mais deteriorados, tanto mais deteriorado e mais doentes nós vamos ficar também. Então, para a gente ter saúde, a gente precisa cuidar dos elementos externos. Okay. So if you counteract the violence upon the environment and other beings, you will achieve long life, is what this commentary of Khebje Trijang Rinpoche says, okay? Então, nesse comentário de Trijang Rinpoche, o que está dito? Que se você conseguir conter a violência que é feita, né, em relação ao meio ambiente, em relação aos outros seres, você tem como resultado, como mérito, longa vida. Also, okay, so this more or less is easy for us to understand, isn't it? That, we need to now, okay? And then we need to consider how we can be involved in that, Yeah? Yeah. Então, isso não é difícil de entender, né? Essa lógica fica muito clara. E, claro, que a gente precisa saber se organizar e entender entre nós como que a gente pode colocar isso em prática. Okay, but a little more difficult for us to understand is this part, which says we have to repair, when we break our Pratimoksha, Mahayana and Vajrayana vows, that we need to repair if we want to make long life, yeah? Okay, so for a normal person that means nothing whatsoever, but for us as spiritual practitioners, we have to think what it means, yeah? Because it's true, like, the promise that we make, our commitment to the, refuge, to the Mahayana path, to the, to enlightenment, to our gurus, it means something, yeah? And I think if you really break it, I think probably you'd feel just really bad, and fall into depression and, probably, eat or drink yourself to death or something, I imagine, yeah? I don't know. Sorry, can you say again? I imagine if this, if you really have that connection and then for whatever reason you gave it up, you just feel really depressed and miserable, then you probably eat shish tudo 3 times a day and eat yourself to death or something. So in order for that not to happen, to have a positive feeling, we should, we're promising to, Mahayana is a promise to become a good person, yeah, to help others, yeah. So breaking that is something like really bad for ourselves, actually, isn't it, yeah? Because what does it mean? Oh, I don't want to help others. I don't want to be a good person. I don't care, yeah? Yeah? Then inside, your human nature will feel very bad, isn't it, yeah? I think that's what it means, yeah? Actually, Um outro aspecto que está no comentário, que a quebra de votos, né, dos compromissos individuais de pratimoksha, dos compromissos de bodhisattva e compromissos tântricos, né, isso encurta a vida do praticante. Para aqueles que não são praticantes, isso não tem nenhuma relevância, né? Mas para aqueles que fazem, que estão no Dharma, né, que tomaram refúgio, que se comprometeram com, né, e tem o voto Mahayana, o voto do tântrico, isso tem uma importância, sim, porque na realidade
o nosso voto nós, né, prometemos, de alguma forma, nós nos comprometemos a ser uma pessoa melhor para ter a capacidade de ajudar os outros, os demais, né? Se a gente larga isso e não se interessa mais e não está nem aí com o que está acontecendo à nossa volta, né? Então, com certeza, a gente não vai mais ter aquela sensação boa e a gente vai ficar deprimido porque tem alguma coisa muito errada acontecendo dentro de nós. Ou seja, se a gente desiste de tudo isso, nós vamos ficar muito mal. We're going to have slow death by shistudo, beer and Netflix. E aí nossa vida vai se resumir a x-tudo e muita cerveja. And slow death, a slow death by. Licença, Yeah. uma frase do Lama que eu gosto muito Yeah. quando vem, Yeah. cai para mim Yeah. a generosidade dá sentido à sua vida. Yeah, exactly. Yeah. Bonito. Yeah. A Andrea está dizendo que ela lembra do Rinpoche falando que a generosidade dá sentido à vida. Mas eu não entendi. Tem oráculo. Yeah. Yeah. Sanduíche. Entendi. Parece quase a música do Caetano. Sangue, suor e cerveja. Yeah. A chuva? Yeah. Chuva, suor e cerveja, não sei. Anyway, listen, okay, Lama Ganchen said we only have one commitment, which is non-violence, which actually is a huge one, you know. Yeah. I mean, okay, then we never finished the argument, like Eleanor, she's reading a book, actually, from Patrul Rinpoche, Words of My Precious Teacher, yeah? Very famous book, okay? And in there, Patrul Rinpoche says, even if you, okay, look, here, drinking 1 cup of tea, yeah? Okay, then you have to think, yeah? This is terrible for me, this one, yeah? The exploitation, all the insects that were killed when they pick the leaves, yeah, okay? And all the exploitation, this is in this Tibetan Buddhist text, okay? All the people who are exploited, picking the tea leaves and transporting the tea, yeah? And all that is inside your tea. Yeah. So if we think about non-violence, it has so many, you know, implications, yeah? You know, so anyway, okay, this is a huge subject, yeah, but as much as we can, we need to, you know, make life fair, you know, treat people fairly and justly, take care of the environment, make a nice condition, you know, for everybody, yeah? That brings life, you know? Okay, not exploit and abuse and take everything for you, you know? Anyway, so that's one thing, ahimsa, is a lot to think about, okay? It's enough, yeah? Okay? And then in our life we think as much as we can how we can bring life to others, isn't it? Care for the others as much as we can, no? And each one do the best you can, you know? Então, o assunto, né, o tema de So please violência... bring me fair trade tea, okay? Socially just tea leaves, okay? O assunto, quer dizer, o tema violência é um tema que permeia absolutamente todos os aspectos da nossa vida, né? E é um assunto que muito vasto. A Lama Caroline está lendo um livro bastante famoso de Patrul Rinpoche, que são as palavras do meu mestre precioso, né? E ela está dando exemplo que ela está tomando agora uma xícara de chá, que ela está tomando nesse minuto. E se a gente olhar dentro dessa xícara de chá, quanta violência não tem, né? Simplesmente pelo fato de ter, na colheita das folhas de chá, quantos insetos não são mortos, quantas pessoas não foram exploradas para tirar o chá, para levar esse chá para lá, para onde ele vai ser processado, né? Enfim, muita violência só nesse aspecto, né? E a gente deve tentar o máximo que pode pensar nesses diferentes aspectos da vida e pensar em, por exemplo, ter, no caso do chá, sei lá, ou de produtos que a gente consome, o fair trade, que seria como é que a gente traduz isso? Comércio justo, né? E pensar em como que a gente pode promover condições positivas, né, para todos os seres. Isso, vou dizer, são os princípios, né? E pensar nesses princípios de ahimsa, que é a não violência. Okay, so all this we need to take into account, yeah? Then it says, we need to imagine ourselves as white Tara, yeah? Okay?
Then light rays from the mantra at our heart, yeah, go out and they bring the blessings of the body, speech and mind of all the lineage gurus, yeah. So that's like a Tisha and many, many, many famous masters, yeah. Salingpa, yeah. Lama Tsongkhapa, Gedon Drub, Trijang Rinpoche, Ganchen Rinpoche, all the blessing of all our lineage gurus, and all our personal deities, Tara, Chenrezi, Black Manjusri, all our favourite Buddhas, yeah? All the blessing of all the Buddha, Bodhisattva, Daka, Dakini, and Dharma protectors, yeah? In their form, and also in the form of their bija, their seed syllables and mantras, all this dissolves into our heart, and all the hand symbols, that means things like bell, like the self-healing, no? The symbols, you know, like double Vajra, jewel, the symbols, yeah, of the Dhyani Buddhas. And all this dissolves into you, yeah, okay? In this way, all our degenerated commitments are restored, okay, yeah? And we achieve we purify our negative karma, and our life increases, okay? Então, seguindo o comentário, né, a gente visualiza que do nosso coração de Tara Branca saem raios de luzes que vão em todas as direções e atingindo todos os mestres da linhagem, como partindo do próprio Buda, a Tisha, Lama Tsongkhapa, Serlimpa, desculpe, Gendon Drup, Trijang Rinpoche, Guru Rinpoche, Lama Ganchen, enfim, e tantos outros aí em toda essa linhagem ininterrupta desde Buda, né? E todas as divindades pessoais de meditação, como Tara Branca, Tara Verde, Manjushri e todos os demais, né? Junto com todos os seres sagrados do campo de méritos, como outros Budas, Bodhisattvas, Dakas, Dakinis, protetores do Dharma, né? Nos abençoam, e essa energia chega para nós na forma de mantras, na forma de sílabas sementes, na forma dos símbolos dos 5 Dhyani Budas, e na forma dos implementos do Tantra, e se dissolvem em você. Né? Então, tudo isso se dissolve. This purifies your broken promise, actually, that one, yeah? Yeah. E tudo isso acaba, então, purificando os teus compromissos quebrados, né? E todos os... And then it says to dissolve your lifespan, there's an extra bit, yeah? E isso então, it increases your lifespan. No, then this last one is because we did something to harm other people's lives, no? Yeah. Then our life is cut short, yeah, isn't it? Animals, the environment, and also we broke our promise, yeah. So that's why our life is cut short, because of the karma reason. So first visualization is all the lineage gurus and all these symbols, yeah, and mantras dissolve into us, which heal the promise. And then it says. Again, lights go out, and then there come many taras, yeah, who come to stay above the crown of our head. Then it's like millions of white taras dissolve through the crown, like an initiation, no? Yeah? So our body, speech, and mind becomes inseparable with our body, speech, and mind, and we achieve the state of immortal life, yeah? Ok. Então, a primeira parte justamente a gente recebe todos esses implementos, né, todas essas bênçãos de todos os Budas alinhados em todo o campo de méritos, na forma de todos esses símbolos, e isso, então, purifica os nossos samayas, os nossos votos, os nossos compromissos quebrados, né, e, novamente, a gente, as bênçãos vêm na forma de milhões de taras que chegam no topo da nossa cabeça, né, e se transformam em todas as taras brancas que se dissolvem em nós, e dessa forma nosso corpo, palavra e mente se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Tara Branca, e dessa forma a gente atinge a imortalidade.
Okay, so let's do that, yeah? So there's two aspects, yeah? One is the broken promise on the ordinary level and on the spiritual way. Like, kind of broken promise means kind of like desisting, really, yeah? Oh, I can't do it, yeah? But oh, no, actually, let's try again. Yes, we can. Let's not give up, yeah? Let's continue with our spiritual practice, yeah? Never give up, yeah? Never, and also never give up on anybody is a very important bodhisattva vow, actually, yeah? As long as you never lose hope in anybody, even a terrible person, you keep your bodhisattva vows, yeah? But if you think, this person is terrible, I will never be able to help them, you break your vow, yeah? Okay? So that's really important point, actually, yeah? Yeah? A lot of the others, it's details, yeah? But this thing of, I will never give up bodhicitta, never give up trying to get him awakened, and I will never give up on anybody, that's the main vow, actually, yeah? And non-violence, yeah? Okay? And all the rest, detail, yeah? Like branch, yeah? Então, fazendo essas duas visualizações, né? No caso, a gente primeiro purifica nossos compromissos quebrados. E compromisso quebrado tem muito está muito relacionado com eu não consigo mais fazer, eu não quero mais fazer, eu desisto, né? Então, por favor, continuem, não desistam. Né? E o voto é... Everything's too difficult, everything's too confused, everything's too polluted. That means we should do more, yeah? Not just give up, yeah? Então, tá tudo muito aí a gente fica, tá tudo muito difícil, tá tudo muito complicado, tá tudo muito poluído e aí a gente acaba desistindo, né? Então, o voto justamente é nunca desistir e um voto muito importante é nunca desistir de absolutamente ninguém, é não perder a esperança, né? E a gente pode olhar para alguém e dizer assim, essa pessoa é terrível, essa pessoa, eu desisto de tal pessoa, ou de ajudar, ou de querer qualquer coisa, mas a gente nunca deve desistir da bodhicitta, do nosso voto de bodhisattva, não desistindo absolutamente de ninguém, né? E também não desistindo da nossa própria prática. Os outros votos quebrados são, vamos dizer, detalhes, né? Mas esses são os dois principais. Okay. Om Tahare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushri Kuru Yesoha Om Tahare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushri Kuru Yesoha Om Tahare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushri Kuru Yesoha Om Tahare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushri.
Tahare tutahare ture mama ayu punya jnana pushri kuru yesoha om tahare tutahare ture mama ayu punya jnana pushri kuru yesoha om tahare tutahare ture mama ayu punya jnana pushri kuru yesoha. Okay, so we need long life, merit, we need 7 wisdoms, we need many, many things, no? In order to work for the benefit of others, yeah? Okay? Então, a fim de trabalhar em benefício de todos os seres, a gente precisa de uma longa vida, a gente precisa desenvolver as 7 sabedorias, a gente precisa acumular energia positiva, ou seja, punya, precisa de várias coisas para a gente poder ter essa capacidade de ajudar todos os seres. Actually, this actually I feel somehow is like auspicious, you know, an auspicious sign. Rinpoche said many times we need long life of the Dharma, okay? So here in the Dharma Centre we have many, many of these old transcripts, right from the beginning, you know, from the late 80s, the 90s, transcripts, so beautiful things, yeah? Maybe, I don't know if anybody's doing anything. Please can you first gather them all together and then can you digitalize them, yeah? Because that will create long life for all these beautiful things, yeah? Because, okay, we have few paper copies, but we don't know, you know, so please if we can make it. We've already done this in Italy, by the way, and we digitalize all the old books, sadhana and commentary, also in Spain, yeah? So if we could do here in Brazil, that would be super good, yeah? We must have loads, yeah? Some Algains, if Algain could occupy themselves with this, or some Algains, please, that would be very good, yeah? So nice, no, actually. Like this, for example, I'm going to take and read, but actually I'd like to read all of them. If they were on PDF, I could read them all, yeah? And not just me, many other people, yeah? Yeah? Então, a Lama Carla está dizendo que é muito auspicioso ela ter recebido hoje esse comentário de Tara, sobre Tara Branca. E, enfim, quando a gente fala na longa vida do Dharma, uma das coisas é a gente ter também todos esses textos mais velhos, né, vamos dizer, preservados, né? Então ela está pedindo que a gente se ocupe disso, né, e possa juntar quais são esses textos, se a gente tiver, que é os tipos de textos que a gente tem, juntar e fazer ou transcrições, ou sadhanas, ou algum comentário, essas coisas, e digitalizar tudo, colocar tudo em PDF, né? Isso foi feito na Itália e na Espanha, já foi feito com todos os comentários, com todas as sadhanas antigas, etc., né? E aí também todo mundo vai ter acesso. Yeah, like for example, preparando-se para meditar, no? Lama Ganchen Rinpoche depois una puja em abril 88 nos alertou que temos o hábito de cuidar de nosso corpo, de limpiá-lo, mas que não temos o hábito de limpiar nossa mente, no? Yeah, this is good. We need this. All these things we need, you know, yeah? Rinpoche nos disse que a mente em sua natureza é pura e limpia, ok? Se meditamos, poderemos lavar as impurezas da mente. Look, this is Rinpoche, you know. Maybe, like for example, okay, this bell put together with also many other lamas, but if we scan this, maybe we can put together like Rinpoche commentary on White Tara, you know, okay, yeah, and we put together with the sadhana, okay, yes, like these things are important, you know. I have also I went many times to Rinpoche giving a retreat and an initiation on White Tara, and I have all my notes, but like here is something I'd never saw before, yeah? Okay, so please, this is, I think we have many beautiful things here in Brazil of Rinpoche teaching and transcript, yeah? And old tape and things, and all this we need to digitalize and make a very good archive, yeah? Okay? And it'll help to continuity of Nalso Dharma in Brazil, yeah? Yeah? Okay. Então ela Tibet, Brazil. está dizendo, ela nunca tinha visto, né, alguma coisa assim
das palavras do Rinpoche sobre Tara Branca organizadas dessa forma. Ela está pensando... If you have any more, please show me. I want to see all of them. Se a gente tem mais, por favor, mostrem para ela. Ela está dizendo que ela quer juntar isso, né, esse comentário com as anotações que ela tem de Tara Branca, né, do Rinpoche sobre Tara Branca, e colocar isso à disposição também, né? Então, muito importante a gente pegar tudo que a gente tem de gravações antigas, de ensinamentos e tudo, digitalizar tudo isso, né, para poder preservar mesmo. Yeah, preservar and continuar, not just preservar. E continuar. Yeah, yeah, yeah. So nice, no? Okay. Like I say, like before self-healing, Rinpoche was very, very much into White Tara. Hence, we have this. Yeah. Okay. Então fica claro, né, que como ela já falou antes da prática de autocura, que foi criada em final de 92, 93, no começo de 93, né? Então, o Rinpoche estava muito focado na prática de Tara Branca. Let's see if it actually says anything here that we didn't say already. Yeah? Okay, so here is the visualization that's in our sadhana. Yeah, about in the heart, in the tigli of the tam is our guru. Yeah, okay. Então tem a parte que está falando justamente como na sadhana, que no tigli, né, que é o zero da sílaba semente, tam, a gente visualiza o nosso guru. I don't. Okay, so there's. Okay, so I don't know. Did I give that mantra when the jena Om Tare Tu Tare Tare Mama Aya Guru? Did I? Yeah, I think so. Yeah. Okay. Yeah. Guru Punya Gyana. Guru Aya Punya Gyana. You know exactly. Yeah. Exactly. Yeah. So as you can see here, we were in this commentary of Trujana Rinpoche, it says there's two versions. There can be hung with a little tam in the top, or vice versa. So here it's illustrated this one, yeah. Mm-hmm. So Rinpoche must have said he liked this one more. He said all these things are useful, you know, super nice. That's why we need to gather back together all our old recording, and you know we're in this process of making Rinpoche collected works. No, Sungbum, his pronouncements. Yeah, so let's do it together, okay? No, and what material we have here. Para compilar todas as, né, o que se chama em tibetano sumbum, as palavras coletadas, né, do mestre. Então, isso pode fazer parte. Então, por exemplo, como ela tinha comentado, né, dentro do comentário de Trija Rinpoche, né, você pode visualizar um rum no teu coração e dentro do tigre a sílaba tam, ou o contrário, né? E aí está mostrando como o Rinpoche justamente preferia, né, que é o rum e o tigre e o tam dentro do tigre. Yeah. So it says, okay, so then, beautiful, no? Yeah. Okay, anyway, now I need to read this myself, actually, and study this, you know. Anyway, so if we're going to do a retreat on White Tara, okay, for sure, many of you know already, but let's look at the advice in this commentary, okay? Então, para a gente fazer um retiro de Tara Branca, muitos de vocês já sabem como fazer, mas vamos dar uma olhada aqui agora no o que o comentário fala de um retiro. Okay, actually we haven't finished with all the visualizations, by the way. There's more, but maybe that's enough for now. Actually, it's quite a lot already. Yeah? A gente não terminou de ver todas as visualizações, mas essa quantidade de visualizações, vamos dizer que já está bom para o momento. Okay, so it says, okay. When you recite the mantra, there's three ways to do it. Silently, Vajra recitation, and like it says here, no? It says emanating and returning, yeah? Okay, the three ways to recite the mantra, yeah? Like here means in our sadhana, yeah? Então, existem três maneiras de se recitar o mantra, seja, então, a maneira silenciosa, a recitação Vajra, e a recitação de emanar e retornar. So normal, this first one, silent recitation, means you concentrate on the tam and the mantras at your heart, and then you breathe in, hold your breath, and try and feel it in your heart. So to do 100,000 or 1,000,000 like that will take a long time.
So that's not normally the one that we do, okay, when we're doing the approximation retreat, because it would take about 10 years. Yeah, we usually do like counting, like how many numbers of mantras we're going to do. Yeah, okay. Yeah? Então a primeira recitação, que é a recitação em silêncio, ela consiste em visualizar o Dhamma no coração, fazer a inspiração e enquanto você está retendo a inspiração, se concentrar justamente no Dhamma, no coração e repetir o mantra. Se alguém que fizer um retiro desse tipo, é possível que demore aí uns 10 anos para conseguir completar um retiro. Então, o que nós normalmente fazemos é dar um número X de mantras para serem feitos e vamos tocando os mantras até acabar o número de mantras definido. Okay, you can do like a retreat of time, like this is a mini retreat of time, like 3 days, okay? Yeah. But a retreat of time, okay? Then you can have a retreat of sign where you wait till Tara appear to you, yeah? And then the number 3 is I will do so many, or it could be, let's say I'm going to do the practice every day for 6 months, or something, yeah? Or option number 3, I'm going to recite a certain number of mantras, yeah? We do the mantra one because it's a way we can judge how much we've done, yeah? Okay, to start with, yeah? Então, as 3 formas básicas de se fazer um retiro, né? Pode ser um retiro definido pelo tempo que você vai fazer, né? O outro é até que apareçam sinais, né? Até que o sinal, a tara, apareça claramente para você, né? E o terceiro, e mais comum, é um retiro... no, the first one is time. Well, anyway, whatever, doesn't matter. There's 3 types, yeah? Yeah, no, but what was the first one? Sorry. Time is that like... No, and the third one is also... No. No, sign Sign, and number, huh? Yeah. Yeah. É de contagem, yeah. Yeah. O terceiro é de contagem, de número de mantras, né? E de tempo, por exemplo, a gente pode fazer, como a gente está fazendo aqui, um retiro de 3 dias, ou, sei lá, você vai definir que durante os próximos 6 meses você vai fazer a prática de Tara Branca todos os dias, né? Ou você contar um certo número de mantras, né? E assim também, quando a gente conta o número de mantras, a gente também tem uma medida, né, para poder de realização. Right on Friday, no? Right at the beginning, we explained the Tara's in the south. She's in the south. We're on the north, no? And the altar and be clean and all the preparations. We explained that, those kind of things. Yeah. One thing we didn't say is the Trengwa, the rosary. Yeah. So actually, if possible, it should be okay. Here for you in Brazil, this is not difficult because you have crystal supermarket. Yeah. Crystal, mother of pearl, or any other white material is for pacifying, yeah? So it could be a white seed, I don't know. You could paint your mala white, I don't know, but it should be white. Yeah? Yeah? Dip it in a paint. If you don't want to spend any money, yeah? Okay? Yeah? Então, na sexta-feira, a gente já comentou, né, que você deve ter um altar, na maneira de como organizar o teu altar, a direção que Tara deve estar olhando, né, que é na direção sul, e você olhar em relação a ela, de frente para ela, e em relação ao mala, né, que é o teu colar de contas para fazer a repetição dos mantras, de preferência ser um mala branco, seja de cristal, de pérolas, de sementes brancas, ou você pode até pegar teu mala que não é branco e até pintar ele, tingi-lo de branco. Okay, so for increasing its light, then in the commentary here it says, this is a bit more financially challenging. Gold, silver, or copper mala, yeah, or lotus seeds are for increasing, yeah. Okay, so lotus seeds possible. There's many malas I saw lotus seed, yeah. Gold, I never saw anybody with a gold mala, but I saw His Holiness Trikul Chokchul Rinpoche had a silver mala, yeah. Okay, yeah, okay, for increasing, yeah, okay. Yeah. Gold, silver, or copper. Yeah, I've never seen a copper mala, but who knows? Maybe such things maybe exist. You can make one if you want. Yeah. Strange. Anyway, então a prática de Tara Branca é uma prática de incremento.
E para a gente, enfim, uma mala também pode ser de ouro, de prata ou You de can afford a cobre. gold mala. E também pode ser de sementes de lótus. Or any actually yellow mala, okay? So there's tons of like semi-precious stones you can get that's yellow. And here in Brazil that's very easy. You go to the supermarket and get yourself a yellow mala, easy, no? Ou também mala amarelo, isso aqui no Brasil é fácil, tá? Nós temos muitas pedras semi-preciosas, então fazer um colar de contas, colar de contas amarelo não é difícil. Okay, it says if you have a Bodhi seed mala, that's good for everything. Yeah? E se você tem uma mala de sementes de Bodhi, esse mala serve para todos os tipos de retiros. If not, the mala you've got, you can use, yeah? Okay? E se não, em última análise, o mala que você tem, ele é bom o suficiente para fazer a tua prática. If you only want to have one mala in your life made of plastic, it's fine, yeah? E The se point você, is, it's all, you e se just do você the na practice, tua vida yeah? toda quer ter um mala, esse mala é de plástico, também está certo, é importante fazer a tua prática. Okay, but your rosary should have 108 beads on it, yeah? Okay? E o teu rosário, né, o teu mala deve ter 108 contas. Yeah, 100, it says 100 beads for pacifying and an extra 8 beads for increasing. So it should have at least 100, sometimes 108, sometimes 110, yeah? Okay? Então, 100 beads, agora esqueci. Yeah, 100 contas de pacificação e 8 contas de incremento ou 10. Você tem malas com 110 contas. Okay, then there's all kinds of complicated instructions which nobody does anymore, like it's supposed to be made by a virgin. Well, this you can forget now. You can find a virgin You to don't do find yoga. a virgin. It's okay, you know. But anyway, this is the ancient times, no? It's okay. Already it's difficult enough to get a mala without having to say, I only want one made by a virgin, you know. Then you won't get any malas at all, no? Então, aí está cheio, tem vários tipos de instruções. Uma das instruções antigas é o mala deve ser feito, né, montado por uma virgem. Bom, nós vamos ficar procurando, né? Então é melhor ter um mala e esquecer essa parte aí. Anyway, okay. So you count how many letters there are in the mantra. So let's count, okay? Yeah. And it says you should do 100,000 times each one, actually. Let's see. Hang on. Oh, I should. Okay. This is a bit. Okay. Lama Ganshin, to start with, we always did 100,000, which for us was a lot. Yeah. Okay. Then 100,000 mantras is the first retreat you do is 100,000. Okay. Yeah. Because also you don't have the habit to do all this, you know. Then after some time, Rinpoche suggests we could do a huge retreat of 400,000 mantras. Yeah. And at that time, that used to take us a huge amount of time, like 6 months, okay, yeah, because we didn't have this habit, yeah. And then gradually, as we got used to it, then he starts saying 1 million, which is like what they actually say, okay. But, yeah? No, go ahead, ask. So look, if you're just starting, just try and do the practice well and do 100,000, yeah? And then at the end, you have to do fire puja. You have to do either Vajradhaka or in this book, yeah, this... Healing Nectars of Immortality is translated the White Tara Fire Puja, yeah? Okay? Yeah? Okay, which maybe is a little bit complicated for you to do it, then you do Vajradhaka, but actually it's translated here, the actual Fire Puja of Tara, yeah? Okay? I was just going to ask you, we did once, first time in Kathmandu, the White Tower retreat, 100,000. With Rinpoche, no? Yeah, with Rinpoche. Yeah. That was 89. Me and Valeria, we were there. Very good. And Look, still here. It works. But I was going to ask you, we did the regular Tara mantra, and I think 10,000 of the long life. Yeah, because at the beginning, like when Rinpoche, okay, at that time I wasn't there, but my friends who were there with Rinpoche in Italy, right at the beginning they said, to start with they did retreats of like 21 mantras, and it was like, big effort, yeah? Like, and then 100, like 1 mile, a lot, now we need to go for lunch, yeah? So Rinpoche was gradually introducing people to this. Now we kind of got used to it, no?
For us, now it became like normal, like blah, 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 blah. So actually it should be the White Tara mantra. If possible, you should do 100,000 White Tara. Yeah, White Tara retreat is 100,000 White Tara mantras. Yeah? Então, a McKellen está falando assim um pouco da história, né, da prática de Tara Branca desde os anos 80, e na época fazer um mala, né, 100 mantras de Tara Branca já era uma tarefa super árdua, né, mas Rinpoche então começou quando falando em retiro, né, fazer retiro de 100 mil mantras, né, e quando a turma já estava mais acostumada a fazer retiro de 100 mil mantras, ele passou para 400 mil, né, e existem retiros de 1 milhão de mantras, né. Importante é que quando você fizer a prática, você faça a prática bem feita. E no final do retiro, você deve fazer um puja do fogo, seja um puja do fogo de Vajradhaka ou um puja do fogo de Tara Branca, que é muito mais elaborado. E se você não sabe ou não tem as condições de fazer esse puja de fogo de Tara Branca, o puja de fogo de Vajradhaka é ótimo também. Eu só perguntei para ela se, na época que eu fiz um retiro de Tara Branca, né, lá em 89, com Rinpoche, a gente fez 10 mil mantras do mantra longo, né, de Tara Branca, e os outros 90 mil era o mantra de Tara, Tare Tutare Turesoha. E ela está dizendo que Rinpoche foi nos dando assim um caminho gradual para a gente ir se acostumando, né, e tornar um pouquinho mais fácil esse nosso engajamento nos retiros, mas que se você for fazer um retiro hoje, um retiro de Tara Branca, o mantra deve ser o mantra longo de Tara Branca. Maybe in campus, no? We could start to do a retreat of like 10,000 mantras, okay? Then, because we need to get the habit, and also people, they don't have this idea that to stay to do a retreat, you need to stay at minimum 1 week, no? 10 days, yeah? Okay, so we need first this idea, okay, let's go to campus for a week. Or 3 days, let's start 3 days, we can do it, then bit by bit like this, no? Because Rinpoche had a reason, no? Because we didn't have the habit, and also here people don't have the habit to do this yet, Então a gente precisa criar o hábito, né, de fazer retiro, criar o hábito justamente, né, de ficar confortável num retiro. Então podemos, por exemplo, em Campos do Jordão, fazer um retiro de 3 dias, ou fazer um retiro de 10 mil mantras e de 1 semana, enfim, começar a criar esse movimento, esse hábito. Parece uma pergunta boba. No, please, Lars, então, quem quiser fazer já começamos a fazer, já está valendo o que a gente está fazendo aqui, a gente continua ou a gente começa de novo? No, well... Fala no microfone, por favor, para gravar sua pergunta. Lama, então assim, se a gente quiser fazer o retiro a partir de agora, o que a gente fez nesses 3 dias já está valendo? Ou a gente começa de novo? Well, look, if you like White Tara and you think, okay, great, and then tomorrow you continue, yes, and then continue every day to do a little bit White Tara, sadhana, and mantras, then yeah, sure, you could do like this, and like me, the first many years ago, the first time I did Tara-Chitta-Mani retreat, it took me. We had to do 400,000 mantras, okay, and it took me 6 months, yeah. And I had in that time I was in Milan, living near Kumpan Lama Ganshin, and in my kitchen I had a big sofa, yeah, and I used to sit on this big sofa and do my mantras, It took me 6 months, yeah, okay, yeah, sitting on this green sofa in my kitchen, yeah, okay, yeah. But I did every day a little bit. You can do like that until the end, yeah, okay. So also you have to. If you have to work, yeah, anything else except Dharma, you have to fit it in, no? So, maybe half hour, 40 minutes, it's already a lot. Maybe more than that you can't do, no? Practically speaking, every day, no? So you do what's possible, a little bit every day till it's done, no? And then also it's nice, like slowly, slowly, quickly. Então, sim, o que a Glaucia está perguntando, sim, ela pode continuar amanhã e fazer esse retiro. Importante é a gente conseguir encaixar, né, um retiro
um compromisso desses no nosso dia a dia, que tem várias, né? Não é a gente não está exclusivamente para fazer o retiro, então tem o trabalho, tem várias outras coisas, então você se dedica aí, por exemplo, sei lá, 40 minutos, 1 hora todos os dias na sadhana, Even half hour, you know? meia What you hora, can, you know? hã? Even half hour, you know? Meia hora, né? O que seja factível para você, o que seja bom para você, e aí você mantém todos os dias até completar o retiro. Tá? Ela lembra que em Milão, muitos anos atrás, né, quando ela fez um retiro de Tara verde e Chitamani, durante 400, eram 400 mil mantras, né? Ela tinha um sofá verde na cozinha e durante 6 meses ela sentou todo dia nesse sofá até completar os 400 mil mantras. When you do a retreat at home, you have to sit in the same place when you do it, where you count, yeah? Okay? Yeah, hence the green sofa, yeah? Seria legal. Microfone? Talvez acho que fosse importante falar, assim, inclusive para pessoas que trabalham e viajam muito, né, que estão fazendo retiro. Isso já aconteceu comigo, né? Como fazer na viagem. If you have to travel all the time, yeah, okay, then mind out, the tanker's about to. You're going to knock down, yeah. Otherwise, you get all the Mahasiddhas on your head, yeah. Look, if you travel all the time, then you say, okay, you do a retreat of time, yeah, okay, for some not of place, you know. Then you say every day for 6 months, 1 year, I'm going to do this practice, and like to one of my friends, yeah, Rinpoche said, you have to stay in retreat all your life, and the retreat boundary is the whole world. So it doesn't matter where you are in the world, but you have to be in retreat. And you have to practice every day, you know. So then, okay, you do like that, you know. Yeah. So yes, why not? Yeah. Então, na realidade, se você, por exemplo, um dos princípios do retiro é fazer todo dia você sentar exatamente no mesmo lugar, né? E esse é o teu lugar de retiro até você completar o retiro. Se você viaja, se você não pode estar sentado no mesmo lugar até completar o retiro, você faz um retiro, por exemplo, cujo objetivo é o tempo, né? Na modalidade de tempo. Então, eu vou fazer retiro durante tanto tempo. Aí o lugar não é uma condição, ou seja, você vai fazer retiro em todos os lugares que você tiver. Uma pessoa da Sangha, amiga da Lama Caroline, Rinpoche falou para ela, você vai fazer um retiro durante a tua vida toda, você vai estar em retiro. E os limites, né, do teu retiro, porque a gente pode também, né, quando faz retiro, saber qual é o limite no qual a gente pode estar, né, é o planeta. Então, em qualquer parte do planeta, você vai fazer teu retiro, e é um retiro para a vida, ou seja, foi o tempo dado para o retiro. So there's many different ways to do, yeah? So if you want to do like that for your whole life with the limit is the world, you know, it's also okay, you know? As long as you do it, yeah? Posso viajar na SpaceX também. Also, yes, if possible, yeah. Why not, yes? So anyway, so main thing is to practice, you know, like I say with Rinpoche, in the early days, you know. Also here, I saw Claudia was here, she's still here, I don't know, yeah. There was 2 Claudias before, no? Yeah. Okay, so at the beginning, no? Rinpoche, no? Claudia 1, Claudia 2, no? Rinpoche used to all the time do White Tara practice, no? Yeah? Okay, it's true. Here in Brazil. It was here, our main practice. yes, in Kathmandu, in Italy, everywhere, you know? Yeah? And every day we would sit there and we would do it, yeah? Okay, and then some other prayers around, but that's what we used to do with him, no? Isn't it? Yeah? Então, nos primeiros anos em que Rinpoche estava ensinando e fazendo todo esse trabalho com os seus discípulos ocidentais, a prática principal que era feita era a Tara Branca, né? E as pessoas passavam todos os dias, faziam a prática todos os dias, é isso que se fazia. So, you know, so anyway. Se estiver viajando, faz as oferendas também, que nem de leite, essas coisas. Okay, so
if you're traveling, yeah, you can imagine everything in the biological supermarket in the town where you are, or the altar of your Dharma center, yeah? Okay? Like here, for example, you know, one reason why we need a Dharma center, by the way, yeah? You imagine like your Dharma center, the offerings, the altar, and you can offer those ones, yeah? Or you can, you know, or I don't know, you pass a supermarket, you offer a whole of the bio section of the supermarket, yeah? This is how you can do like that. There's also visualized offerings, yeah? You know? Então, em relação às oferendas, vamos dizer que você está viajando, então como é que você faz oferendas, né? Então, lembrando que Tara, o importante, né, das oferendas serem oferendas frescas, né, orgânicas e tudo mais, né? Então, uma das funções do Centro de Dharma é que essas oferendas existam aqui, sejam colocadas aqui, e você, na tua casa, onde você estiver lá viajando, você pode visualizar as oferendas do Centro de Dharma sendo oferecidas. Você pode visualizar toda a seção de alimentos orgânicos de supermercado ou de um entreposto sendo oferecidos também. I mean, but actually, in the case of White Tara, the offerings are quite easy, aren't they? It's like things like ice cream or doce de leite or cuprasu, you know? It's like desserts, no, really? So actually, it's not so difficult. You can go and get one and then offer it, and then you can eat it afterwards if you're in your hotel room, you know? Yeah? E oferendas de Tara não são tão elaboradas que a gente não consiga fazer, né? Pensando no dia a dia, você pode oferecer um sorvete, um doce orgânico, uma fruta, um cupuaçu, um doce de cupuaçu, oferece e depois here in Brazil, you're completely full of all these things, yeah? These sweet desserts. So you offer one of those, one with like, okay, if you're vegan, you can offer something like cuprasu, fruit, yeah, so it's sugar stuff, yeah. If you're not, then you can offer something with milk in it. That's full of all this, isn't it? Yeah. Claro. Yeah. No E problem. aqui no yeah? Brasil a gente tem, né, muita coisa em relação a isso. Então todos os tipos de doces, né, If you go in sejam any eles. padaria, it's full of them everywhere, you know. Yeah. It's most easy thing to get in Brazil is a dessert. Yeah. A coisa mais fácil de conseguir aqui no Brasil é uma sobremesa doce, né? Yeah. Então o que você Yeah. tiver à mão. But if you're, let's say, if you're traveling, you know, and you get, I don't know, let's say, I don't know, an ice cream, and you offer it to White Tara, yeah, okay. Then you have to put it. You're not supposed to just like throw it in the bin or something. You have to put it in one high place, actually, if possible. Yeah, yeah. If you so maybe you have to consider this factor. You know, maybe if you're in a hotel and you stick an ice cream out the window, they won't be too pleased with you. You know, you get something like, you know, you can give to bird that you put for birds. You know, yeah. You throw in a tree or something. You know. Also, you're not supposed to throw offerings on the floor. You know, like where rats eat them and things like that. Yeah. So you have to put your offering in a tree, okay? Fortunately, in Brazil, you still have lots of trees. So that's Once also, you have used it. yeah, when you've used it afterwards, yeah, offered, okay. yeah. You can either eat it, yeah, or you can put it in a tree, yeah, or some high place on a rock or something where there's no rats or anything like that, where birds will eat it, yeah, okay, yeah, Então or anything up a tree will eat it, yeah. é dito que então uma vez Maybe a monkey, I don't know. a bat. Yeah. Uma vez a oferenda tendo sido feita, né, no teu altar, e se você não vai consumir essa oferenda não deve ser descartada no chão, né, por Or in the exemplo. actually not in the garbage can either, if possible, but if it's absolutely no other place, okay. But you can- Nem no chão, nem no lixo, etc., né, a menos que realmente não tenha nenhum outro lugar. Então a ideia, o ideal é que essa oferenda, uma vez já oferecida, seja colocada no alto, né, em alguma coisa alta para os pássaros comerem, para os macaquinhos pegarem, enfim, algo que esteja no alto e não no chão, que de If repente you os have children, ratos. it's perfect. You just give to them, no? Hã? They will eat it, no? if it's dulce, no? Dogs. No, dulce. If you have a dessert you offer to White Tara, then you just give to your children and they eat it. Yeah? Claro. It's very easy, no? Yeah. Então, sei lá, você ofereceu um doce para a Tara Branca, a hora que você terminou fez a prática, oferece isso para os teus filhos, e eles comem, ou você come, enfim. Yeah, that's. No, it's fine. Yeah. Also, then they get some blessing, no? E aí as crianças também pegam bênçãos, né? I mean, look,
you have to do what's possible, okay? The main thing is you do your practice in the best way you can, but the main point is in whatever situation, if you're sitting on the metro, whatever's happening, do your practice, you know? Yeah? Yeah? Doesn't, you know, all this, too many this and that, then we end up not doing it, no? Yeah? Yeah? Então, não se atenham tanto a esses detalhes, isso e aquilo, porque senão a gente acaba não fazendo. Você está sentada no metrô, faça a tua prática, entendeu? Então, assim, na medida do possível, sim, né? Mas, se não deu, não deixe de fazer a prática mais importante de tudo, né? Se você não consegue cumprir com um detalhe ou outro. I mean, okay, ideal, of course, is if you have a nice space in your house where you can tranquilly sit and meditate or come to the Dharma Centre. If not, you can put your practice on your smartphone and put your earphone, and you can walk around the supermarket and do your practice, no? You can do it, no? We have so many, makes so easy these days, no? Então, você pode, né, se você tiver um espaço na tua casa, onde você faz a tua meditação, onde tem todas as condições, né, as melhores condições, ótimo, né? Agora, você também pode estar com a tua prática gravada no teu celular, pega um fone de ouvido, coloca, põe para tocar enquanto você faz as compras no supermercado. But that's not a retreat, yeah? Mas isso é prática, mas não é o retiro. Sorry, yeah. Anyway, that's like enjoying, yeah? Isso é fazer a prática, curtir, mas não é realmente um retiro. Yes, Kathy? And also, peraí, só aproveitando. Yeah. That means Yeah. that mantras, Yeah. you're in retreat, and then you're walking around doing mantras. It's not to be counted, right? Look, if you follow like the strict way, no, you just have to count the mantras in the Gompa, yeah? Yeah? Okay, but however, sometimes, like, for example, in Albaniana, when we do a retreat for like 3 weeks or a month or sometimes, people, they really, really want to walk around, in the forest, yeah? So then we say sometimes you can, walk around not talking with anybody and say your mantras, yeah? So sometimes, yeah? It depends if you're walking around São Paulo, like looking at everything, then it's not the same, is it, You can't concentrate really, yeah? So it depends, no, yeah? I mean, ideally, no, yeah? Then sometimes, yes, within the context of a retreat, where you're like in a retreat centre where it's super tranquil, where there's only like trees and things around, yeah? But it's okay, it's nice to do your practice going around São Paulo, no? Better, no? Say mantras, put the music in your car, yeah? Yeah, of course, but that's why do you think we have campus? What do you think it's for? Exactly, it's to do retreat, no? What, maybe it's big, maybe Lama Michelle can give a lot of teaching there, Campus is to make retreat, no? It's a retreat centre, no? Yeah? So we need to get the habit of going there. It was here's okay, but it's a little bit small, isn't it, yeah? Yeah? There is like, no traffic, less distractions, no pizzeria, no this, no that, yeah? So it's good, it's no noise, no, yeah? Better, it's a retreat centre, no? Yeah? Like Albaniano, no? Yeah. Então, perguntei se o fato de você estar andando por aí e fazendo mantras, se isso pode ou não contar na tua contagem de mantras do retiro. Ela diz, idealmente não. Né? Idealmente você faz contagem de retiro, né? Sentado no Gompa, sentado no teu canto de meditação, na tua casa. Em casos específicos, como, por exemplo, sei lá, o banhano, você tem uma floresta do lado e você está fazendo um retiro de 3 semanas, 1 mês, e as pessoas querem levantar um pouco para andar um pouquinho e não ficar sentados todo o tempo, né? Aí é dada a permissão. Like Lama Ganchani said in Albaniano, no, that people could walk around the temple and say mantras. I remember him saying that. No? Rinpoche, em albaniano, ele falou que você pode estar repetindo teus mantras de retiro, né, fazendo a circunambulação, andando a volta em volta do templo, né? Então, em certas circunstâncias, sim, é possível fazer os mantras contando eles sem estar sentado formalmente, né, como nesse caso, e de outra maneira, melhor não.
é ótimo você poder estar fazendo mantras, andando pela cidade, e por que não, ou estar no carro, né? Mas isso, de fato, não conta dentro dos mantras acumulados de um retiro. E, né, pensando um pouco sobre a função de um templo, né, a função do templo também é a gente receber ensinamentos e fazer retiros, né, e ter esse lugar de concentração. I mean, okay, so look, campus basically is ready now, isn't it? Yeah, okay. So, yeah, you already had the inauguration with Lama Michelle, no? Yeah, okay. So, look, this time we're doing White Tara with me, no? White Tara, and at the end we're going to do Vajrayogini. So, I think in September, October, I'm coming back here for a month. So why don't we go to campus, yeah? And why don't we do a short retreat on either White Tara or Vajrayogini? Maybe White Tara because Vajrayogini need more time, no? So how about if we do that, yeah? Go to campus and we try, no? Yeah. It's not, so what's the weather like in September? It's spring, isn't it, yeah? So nice weather, yeah, okay. So we could, maybe we mark in our calendar to make a little Dharma holiday together, you know? Yeah? We have long weekends. Yeah. Maybe we do 3, 4, 5 days in campus doing White Tara, yeah? And then let's try, you know, just sitting there and do let's make an experience together. You Yeah, know what? yeah. There's a long, Yeah. 4-day long weekend in June. Mm. Corpus Christi, Mm, we mm. used to do the Candelagema retreat Mm, for many years Yeah, yeah, in sequence, you know. yeah. In campus. Sema. No, yeah. the campus didn't Yeah, exist. yeah. Years ago, we Oh, would okay, go yeah. somewhere, Yeah. stay there, Yeah. like 20 people, Mhm. 30 people. So we had Yeah. already this, this habit, and for some reason it was not, you know. Well, for example, could also be, I also like Lama Tsongkhapa very much. We could also be Migsema retreat, yeah, yeah, yeah. Just telling yeah. you that we Yeah. used to do that. Yeah. You know. So now we have this facility which we didn't have before the Temple of Great Love, no? Então, a Lama Caroline está dizendo, dessa vez nós vamos estar indo para campus, né? Onde e depois o que vai ser em campus mesmo? Desculpe. No, in September, October. Não, eu sei. Enfim, dessa vez Because vai now we ter. already have like many different things to do in campus this time. Então está indo para campus. Campus já teve a primeira inauguração com a Lama Michelle e ela está pensando em voltar em setembro, outubro, e então vamos pensar de organizar um pequeno retiro de 3, 4 dias nesse período de setembro, outubro, para fazer, por exemplo, um retiro de Tara, né, que é um retiro mais fácil de ser feito. E você queria fazer uma pergunta? Sobre as oferendas, Yeah. Só para esclarecer, com que frequência elas têm que ser feitas durante o retiro? No começo do retiro, faz diariamente? What do you mean by the offerings? You mean like Agyam Padyam, this or the tomas, yeah? Well, usually you make the tomas, yeah, okay, and you have many little. I don't know. Let's say. Yeah. Minha pergunta é sobre as oferendas, né? Com que frequência a gente deve fazer as oferendas das substâncias brancas e das substâncias doces durante o retiro? Okay, let's say we go to campus and we want to make a White Tara retreat, yeah? So we don't, unless we have somebody who knows to do super well the tomas, we're going to buy something like panettone and chocolate, okay? And we're going to stick them on the altar with something on top so the insect doesn't eat them, no? Okay? You have to cover them. Okay. So you have the main ones, the main tomas, yeah? And then around you put like many little ones. So for example, you get like a box of chocolate, you know, like Lindt chocolate or something. You know, with the ones, or the bacione, you know, with the cover. And you can put many of this around, no? Yeah, okay. Like, yeah, well, anyway, whatever, you know, you have lots of these things in Brazil, yeah, okay. Then every day you're supposed to take off one and offer it, yeah? Every day, they say retreat of 10 days, every day take out one, yeah? Okay, little one, yeah? Yeah. But if you have, because here is a tropical country, the main thing is you make sure that nothing's going to eat your toma while you're doing your retreat. So usually we get like these like perspex or glass cases, you know, or cupboard, yeah, and put them in there for this reason, yeah, yeah. Yeah, like you get like an aquarium maybe and put them inside there, you know, yeah. If you do it in your house, again, you have like a vitrine, you know, you put them in there, yeah.
Or you buy something that's completely like covered in metal and plastic and put there, you know, like a panettone or something, yeah. Or a jar of dulce de leche, it could be, you know, yeah, yeah. If you like, you could print out the like torma design. Some people do this and stick it on the front, yeah. If you're super able, okay, you can make traditional tormas. It's kind of like an Indian sweet, actually, you know. Yeah. You could do like that kind of stuff, you know, like, yeah, yeah. Like this 3 whites, 3 sweets would be like this Indian sweet, you know, like what do they call it? Barfi. But yeah, this kind of nice stuff, yeah, yeah. Anyway. Então, em relação à pergunta da Kátia, sim, a gente faz essas oferendas dos 3 doces e dos 3 brancos uma vez no retiro, né? Ou seja, a princípio, se você for fazer tormas, né, conforme a tradição tibetana, você vai fazer um conjunto de tormas e isso fica por todo o retiro. No nosso caso, né, a gente provavelmente não vai oferecer tormas, então se oferece alguma coisa maior, seja lá um There's like 3 tormas, no? The main one and there's 2 tormas on the side, yeah? Sei. Yeah. Então tem uma torma principal maior e 2 tormas menores do lado, né? Então se oferece, sei lá, panetone ou alguma coisa do gênero, né? Essas oferendas maiores, então, que vão ter que durar por todo o retiro, você protege elas, seja com celofane, ou seja dentro de vidro, ou elas já estão dentro de uma embalagem, né? De maneira que os insetos e ela também, né, não possam pegar, ou, enfim. E em volta das tormas grandes, você vai colocar, sei lá, um doce, doces pequenininhos, já, por exemplo, embalados, e todo dia você tira um docinho, né? Então, cada dia do retiro, você colocou todos lá e depois você vai tirando um por dia, né? Cuidar para que eles estejam bem protegidos. Tem gente que, por exemplo, pega o desenho da torma e coloca no altar também. In front of like the jar of doce de leite or whatever's behind it. Então, você pode de repente ter um pote de doce de leite, então você põe o desenho, né, a imagem das tormas e depois você coloca um doce de leite lá que já está fechado dentro do vidro. Coisas do tipo. I mean, I don't exactly know the program of your Dharma Center, but I believe we have a lot of monks coming, yeah? So then one of the things they do is make all the tormas, like in Albaniano, all the yearly tormas, so you can be full of tormas everywhere if you want, yeah? Okay? Because they will make them for you, you know? Yeah? Also, actually, one thing I do have is like the torma manual of Sharganda Monastery. It's in Tibetan, but I'll give you a copy, yeah, for the Dharma Center, yeah? Then I just write, okay, it's in Tibetan, but you can tell you which page is which. It's got pictures, yeah, of all the offerings of every different practice, yeah. So at least you can look at the picture and you can just basically copy it, you know, yeah. It shows you how to lay out the altar and what the torma design is like, yeah. You know, so this is okay. You got to give you the Dharma Center a copy. Then this is okay, useful, no? Yeah. Quando a gente receber visita de monges tibetanos, eles sabem fazer tormas muito bem, a gente pode encher o centro de Dharma de tormas de todos os lados. To the top if you like, yeah. De baixo até em cima. E Lama Caroline tem um manual de tormas do monastério de Ganeshartse. Então, ela pode disponibilizar uma cópia, está em tibetano, mas tem também as imagens de todos os tipos de tormas, para todos os tipos de práticas. And it shows you, like everything how to lay out. It's all illustrated, yeah. So maybe this is useful for the center. Muito bom, é ilustrado. Yeah. Então mostra o layout das tormas, as formas, os all formatos. The offerings, you know, because each one they have their own way of putting the Agyam Padyam. Sometimes this way, sometimes that way, you know. So it's illustrated. So we just copy what's on the picture, yeah. Está tudo ilustrado, né? Também as oferendas que se faz normalmente no altar de água, de luz, enfim, né? Isso também tem variações sobre o tema, né? Conforme a prática que está sendo feita, e está tudo bem explicado nesse e também desenhado, né? Nesse manual. So yes, welcome. Yeah. Com certeza. And also maybe you can ask the monks to show you how to do, no? Claro. We have also César, no? He knows very well how to do. You could ask him to give some, if he likes, no? To give, no, doesn't like, no? César? Yeah, Yeah, he might, yeah. Maybe he can show you, you know, yeah.
Yeah, he's very good. If not, anyway, they're coming the monks, and maybe you can ask them to show you. You know, they're going to do it anyway. You can sit and watch. You know. E a gente pode pedir para os monges mostrar como fazer torma. Quem quiser aprender a fazer tormas, eles vão fazer. Não é difícil. Precisa de prática. Any more questions? Perguntas? Então quer dizer que tem que ficar com doce de leite para 6 meses? Doce de leite is in a jar, isn't it? Yeah. É, se você tem um doce de leite dentro do vidro, fechado, tampado. Aqueles pequenininhos, mas pode comprar os saquinhos e fazer um pote de doce de leite, contar e botar os... Look, the details of doce de leite, I'm not sure, but I've seen it in jars in Brazil. Não, olha, sealed. ela não. Não, ela está falando de potes de doce de leite Yeah, something that's sealed, that's not open. que That's not, está perfeitamente fechado. yeah. Um pote de doce de leite. Yeah. Eu posso. Can I just add something? Yeah. Não, eu assim. Lama Caroline, há 1 hora atrás, estava falando de meio ambiente. Né? E uma das coisas que polui demasiado são as porções individuais. Porque cada porçãozinha, cada doce de leite desse tamanho é um lixo, é um resíduo que vai para o universo. Né? Então, aqui nós já estamos mudando também, porque pandemia... Ok, agora, oferendas de tsok não vêm mais em embalagem individual. Por quê? Porque polui. Né? Então, se a gente puder, em casa, seguir esse princípio também, é muito melhor um pote de vidro que vai para reciclagem depois de usado e você não acaba enchendo o teu retiro de resíduo, entendeu? Você faz um bem de um lado e meio que estraga do outro. Actually, in Europe, they're banning single-use portions. Yeah, Yeah. it's becoming illegal. You know. Ela está falando que as porções individuais na Europa estão sendo proibidas, não existe mais. Yeah. And single-use plastic, it's all being banned. You know. Yeah. Está sendo banido realmente qualquer porção individual em plástico. Yeah. Vai ser proibido logo mais na Europa. Já está nesse caminho. Então a gente também, cada um tem que evitar isso o máximo possível. Então e sempre de preferência embalagens recicláveis. You know, like in the instructions, it said the offerings should be for life, no, but also for the environment. No, we have to always consider these things, no, yeah. So actually, should also be like things from Brazil, local things, you know, like with things you can recycle, like glass, you know. We have to all these things. If it's about life, we need to take it seriously because our life is threatened, you know, because we didn't think about it, yeah. Então a gente, you know? o retiro, né, os nossos retiros, seja Tara Branca ou o retiro que for, ele sempre tem a ver com a vida, né? Com energia de vida, com coisas positivas, né? Então, nesse sentido, a gente também tem que ter essa consciência de que tudo que a gente está envolvendo nesse retiro tenha esse aspecto, né, de vida, de regeneração. Né? Isso está ligado, por exemplo, com embalagens ou enfim. Rosanna, in the microphone. No, they want to record it. Yeah. You can't. Not that loud. Não, é só uma ideia. Eu queria saber Não está saindo. Aqui? Tá? Aqueles biscoitos de arroz, sabe? Those rice cracker biscuits, the sweet ones. Are those okay? But can we put without the plastic? You'll have to show me an example. Os biscoitos de arroz, aqueles biscoitos doces Look, de arroz japoneses. Rosanna, you're all Brazilians. The precise details of Brazilian products, I don't know, but you just don't. Okay, if it's short time and it's not harming the environment, of course. You don't want any ants or insects on your offerings. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Anyway, you know much better than me what you can get here, so you use your imagination, you know, for the. Yeah. I'm sure you all know many of you make very beautiful offerings, no? So you can confer between each one of you how to do, no? Okay. A gente pode conversar entre nós o que é legal de fazer oferendas, sobre oferendas, se é doce assim ou doce assado, cada um vai saber o que é melhor. Anyway, this few days now, such beautiful meditations, you know, this one of like the
kamadas of increase peace and increasing and charisma, inside the invisibility cloak. The meditation of sending life to our guru, so beautiful. The meditation of bringing back the elements, so beautiful, you know. The meditations to recover our degenerated merit, and get more of it. That's so useful, no? We need, no? And the last one, you know, so important, So let's regardless of the outer. Okay, actually, no. In action tantra, the outer things are important. It says, you know, like to make a nice altar, to make nice offerings, to be clean. So we try, okay. There's some deep meaning, so you do your best you can, okay, But please just try and do it, you know, And even if you're sitting in the on the metro of São Paulo and you have your sadhana on your phone, just do it, you know. Anyway, you know, because if you have to sit there for like, I don't know, 2 hours or something, on the tube or something, you know. Better do a practice, no? Like, why not do White Tara practice, Do the best you can, okay? But, you know, when you can do the best, and do number one most beautiful, excellent, elegant, organic, biological, with a crystal mala, and wearing white organic clothes. If not, just do it anyway, okay? Então, as meditações pelas quais a gente passou esses dias são realmente muito lindas, muito poderosas, né? Pensando na meditação da aura, né? Daquela aura branca e das diferentes camadas coloridas e os diferentes as diferentes bênçãos que a gente acumula, é realmente muito incrível, né? A bênção, a prática para o guru, longa vida para o guru, a visualização da gente recuperar e regenerar, né? A energia vital dos elementos, né? A prática de regenerar os nossos méritos quebrados, né? Então, são realmente visualizações muito poderosas, muito lindas. E, de qualquer maneira, se a gente puder fazer o melhor altar, das melhores oferendas, é muito bom, né? Vamos tentar fazer sempre o nosso melhor. Mas, se você não consegue ter aquela oferenda, está tudo certo também. O importante é tentar e fazer, e colocar em prática. Né? Como ela já falou, se você estiver no metrô e está lá por um tempo dentro do metrô, por que não, né? Colocar o teu fone de ouvido na tua sadhana que está dentro do teu celular e fazer a prática no metrô, né? Então, importante é a gente fazer. Né? Se as condições são as melhores, muito bem. E se as condições não são as melhores, fazer do mesmo jeito. Look, there's a whole part of the commentary I haven't had time to explain, with many, many levels of meditation, okay? Actually, I already explained more than enough, actually, but if in the future we feel like to make a little retreat on White Tara, then we can explain the rest of it, no? Together with the retreat, no? Yeah? So let's see what we would all like, okay? Also in Rio, are we recording, or how does it go? No recording, Okay, so maybe in the future in Campos we could do a little retreat on White Tara, and because there's many other kind of advices on how to meditate, you know, that's not all of it, and like as you learn to concentrate better, you kind of zoom in on, okay, then there's the tam, and then there's the zero, then there's a little flame, you know. There's many, many things you have to like concentrate on that's more, okay? So maybe this, please, who like White Tara now, please do, no? Continue, Because anyway, you feel a lot better, and then when we can, we'll do a retreat together on it, And then the rest of the explanation we can find out how to do, you know? And Claudia wants to say something, Espera só, deixa eu terminar a tradução aqui.
Então, tem muitos outros níveis de meditação que estão dentro do comentário, né? Mas por esses 3 dias, o que nós já fizemos hoje, esses 3 dias já tá muito bom. E no futuro vamos fazer retiro em Campos do Jordão, e aí a gente vai aprofundar essas explicações de meditações, como, por exemplo, né, você fazer um zoom-in no tam no teu coração, e depois no tigle do tam, na chama. Então, a gente tem muita coisa ainda para... Né? You hear the vibration. There's many ways, por exemplo, ways to meditate, you know? Por exemplo, existem muitas maneiras de meditar. Então, por exemplo, você escutar a vibração do tam, e aí a gente vai, enfim, aos poucos a gente vai aprendendo a se concentrar cada vez mais. Então é importante vocês continuarem a prática, irem se familiarizando com a prática. Com certeza, só de fazer a prática, vocês vão se sentir melhor. Isso já é um grande ganho, né? E quando a gente fizer esse retiro juntos, nós vamos aprofundar ainda mais as explicações. It's very good that here in the Dharma Centre that Claudia is leading the White Tara group and there's people meditating together. So please continue, yeah, and try and all these meditations. Try and do all these different meditations, okay? Então, muito bom que a Cláudia tá coordenando, né, facilitando as práticas de Tara Branca, e todo o grupo que tiver. Então, continuem. Are we doing it in Chris? How about in Buzios? Also in Buzios? Very good, yeah? Okay, now then the other centres we need to investigate, yeah? What's going on, yeah? Okay? Yeah? Aqui, Lama, a pergunta é a seguinte: a sadhana original, a gente no final fazia as preces do bardo. Foi tirado, né? Agora não tem mais. Você poderia explicar por quê? No. Ou porque tinha, não sei. No. In our sadhana here, it has the prayers of the bardo, yeah? Tem? Yeah. Eu não vi. Okay, so when Lama Genshin, when he first, was first going around with us, as people, when Rinpoche was first few years, when we were doing White Tara with Rinpoche, yeah, we would, okay, okay, we would do this every evening with Rinpoche, yeah. Okay, and when somebody died, people would call and say, Rinpoche, unfortunately my relative has died, and then we would do Om Mani Padme Hum, Shri Om Mani Padme Hum, okay, yeah? And Rinpoche, and we would pray for the person who died, yeah, okay? Now, actually, honestly, generally, yeah, let's say in our way of thinking, Buddhist way of thinking, somehow, if you just put the death prayers on the end of White Tara, it's not actually very auspicious, Yeah, it should be the other. Usually, when you do like funeral practice, then you do long life practice afterwards, Yeah. So, like I say, this is nothing to do with me if it's gone or it's not gone, but I can think in this way, Yeah, because whenever we do some kind of funeral ritual, we need to do long life practice afterwards, to create a positive tendril of life. So. This is like something historic, because, like I say, we'd be there with Rinpoche, and Rinpoche is a great healer. Then people would say, Rinpoche, my mother's died. Om Mani Padme Hum, yeah? Then another one, yeah? So many times Rinpoche was praying, So I don't think I'll have to look in the Tibetan sadhanas, actually. Yeah. No, it's not. It's something it was something that was added on because of this reason, because we were doing puja with Rinpoche, and one of Rinpoche's healing kindness was to pray for the dead, no? So that's how it came out, not because it's not part of White Tara sadhana, Yeah? Durante anos, como o Lama Karlan já falou algumas vezes, eles faziam com o Rinpoche em Milão, a prática de Tara Branca direto, e enquanto estavam lá fazendo a prática, enquanto estavam juntos fazendo prática, alguém ligava e disse assim, olha, por favor, Rinpoche, você pode me ajudar? Alguém morreu na minha família, fulano, ciclano, Imediatamente Rinpoche
parava tudo que estava fazendo, né, aquela prática, e começava com essas rezas do bardo, né, Om Mani Padme Hum, etc. Né? Então, isso foi, vamos dizer que historicamente acabou acontecendo que tantas vezes isso aconteceu de alguém ligar, pedir pela reza de bardo, enquanto se fazia a prática de tara branca. Né? Na realidade, as rezas do bardo não são parte da prática de tara branca. É que historicamente acabou acontecendo. Então, se está dentro da sadhana ou não, não é que está diretamente ligado com a prática de tara branca. Uma coisa que Lama Caroline diz agora é que sempre que se faz um ritual de funeral, né, em seguida a gente deve também fazer um ritual de longa vida para criar uma boa interdependência positiva. And I didn't understand, you said that death prayers... Oh, like if you have a sadhana book, okay, with different prayers, okay, we have the prayer like Rainbow Bridge, Poa, all these kind. You don't put last, you know. Then you put like after, you put like a practice of increase of life, you know. Yeah. Otherwise, it's like, you know, it's kind of a not positive tendril, you know. Yeah. Yeah. Então, por exemplo, você tem aí práticas, né, de funerais, de bardo, como por exemplo a ponte de arco-íris. No final de uma prática dessa sempre deve ter uma reza, uma pequena prática, mínimo pequena prática de incremento de vida para gerar uma boa interdependência positiva. Okay, however, on my computer I have copies of all Rinpoche's Tibetan sadhanas of White Tara, which is many, okay? So I'm going to have a look, yeah? And see if, in case, it's there, you know, okay? There's many. I'm going to, after this, I will look, and if it is, I will say, okay, sorry, actually it is there, you know, okay, yeah? Lama Caroline tem várias sadhanas de tara branca em tibetano, né, que pertenceram ao Rinpoche, e ela vai dar uma verificada se essas rezas do bardo estão em alguma dessas sadhanas diretamente, né, ou seja, fazem parte. E aí ela vai nos informar. I mean, recently, no? I mean, in the Tibetan system, it's all like, I don't know, like plug and play. You can move the practices around. Recently, we put the bardo prayer, the short one, in the Lama Chirpa, you know? Yeah. And so, why? Because people need to know what it is, yeah? If you need, no? But now we have Rainbow Bridge, actually, which is, you know, actually much better, you know? More complete, yeah? Então, dentro da... Anyway, that's part of Rainbow Bridge, isn't it? Om Mani Padme Hum, Hri Om Mani Padme Hum, no? Então, dentro do modo tibetano, né, do budismo tibetano de funcionar, ou de ser organizado, né, as diferentes práticas são uma encaixada na outra. You né? can move them around in Europe, Então, se você olhar, tem um monte de coisa que é encaixada daqui, encaixada de lá, e são diferentes partes que vão se juntando dependendo da função de cada momento, de cada prática. Então, como por exemplo a gente acabou de colocar, like né? The books, acabou they don't have a spine, no? So you can move the pages around. Yeah? E os pejas, né, que são as sadhanas tibetanas, elas não têm encadernação, né? Então você pode mexer nas páginas para cá e para lá, que elas estão todas soltas, né? E o que ela falou mesmo? Gente, esqueci agora. I mean, you know, normally when somebody's like very sick, you know, like we do long life practice with them, you know, like White Tara, Amitayas, Ushnisha Vijaya, like we did for Rinpoche, no? Yeah? Yeah. Okay, when the person passes into the next life, when we do different things, you know, like Vajrasattva, a whole series of other things. Ushnisha Vijaya, yeah, because it's for the dying and for the people after death, yeah? It says, you know, it says specifically that, yeah, but I don't, anyway, I will check the commentaries and see what it says, yeah, okay? But, for example, it doesn't say anything here like that, yeah, in these two commentaries, one of Kyabje Trijan Rinpoche, the other of Aku Sherab Gyatso, it doesn't say anything about that, yeah? So, presumably, it's not connected, you know? Então, né, como ela tinha falado antes, né, nós no Guru Puja acabamos inserindo, né, foi inserido as rezas do bardo no Guru Puja. Não é que está inserido no Guru Puja, faz parte, uma vez que reza Guru Puja também, depois pode-se rezar bardo, e isso foi feito para as pessoas também já, né, se familiarizarem com essa prática.
como, por exemplo, quando as pessoas estão doentes, né, então, vamos dizer, terminais, se faz práticas de Ushnisha Vijaya, se faz práticas de Nangelma, outras práticas específicas, né, e uma vez a pessoa tendo feito a passagem, aí são feitas as rezas do bardo. Então, ela vai verificar nessas outras sadhanas tibetanas do Rinpoche, mas ela não viu que essas rezas do bardo não estão no comentário de Trijang Rinpoche e Aku Rinpoche, então é provável que não seja parte da prática. However, with the old sadhanas, we decide just to leave them as they are, not keep changing. One of the things Rinpoche said just before he passed away is, "Don't touch my sadhanas." No, he said, no, really, yeah. We said, so we just keep. Okay, for example, this one here. No, I think we put swift return. I can't really see. We changed. Actually, in Italy, we kept the. I can't see. Let me put my glasses. Yeah. In Italy, we actually kept the what was it called? Ivy of Immortality's nectar. Yeah, because actually it's written by Trijang Rinpoche, and it's so beautiful. No, yeah, okay. But here, actually, we changed for the swift return from Rinpoche, which is also very beautiful, also by His Holiness Trijang Choktrul Rinpoche. Yeah. Yeah, but generally we have this feeling that with all Rinpoche, what he did, just to keep it like that, not start editing or changing or anything like that, So, okay, so we'll just leave. Dos pedidos do Rinpoche antes de fazer a passagem foi que não se mexesse absolutamente nas sadhanas. Don't start changing it to how you think it should be, no? Então não façam qualquer mudança nas sadhanas, deixem como está. Nessa sadhana de Tara Branca foi apenas trocado a reza de longa vida, né, pela reza de rápido retorno, também escrita por Trijang Rinpoche. I mean, recently, we had the great privilege, some of us, to be in Kathmandu, and many of us, we had an audience with His Holiness Kebje Pabonka Rinpoche, who was so nice to us, okay? And he said that we should just continue as if Rinpoche is with us, do exactly the same. So, and he said, what Rinpoche show you, personally or through book, through sadhana, also even if you didn't meet Rinpoche, but anyway, the blessing is there, just continue the same, yeah? So exactly what Rinpoche show us here in Brazil, we should just continue the same, his practices, yeah? And he said that's exactly the best, or that's exactly what we should do, Recentemente, em Kathmandu, em fevereiro, o grupo todo que teve lá para o Ano Novo Tibetano teve a grande ocasião de estar com o Pabonka Rinpoche, que mora em Kathmandu, e Pabonka Rinpoche disse que é para todos continuarem a praticar e fazer exatamente como se o Rinpoche estivesse entre nós, vivo, né? Like here, no? So okay, Rinpoche is with us. How are we going to act? Okay, Pam lepe hema janku is what we're going to do, right? Yeah? Então, Rinpoche está aqui, sentado no trono. O que nós vamos fazer? Faz a prática. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer em relação à nossa prática, aos nossos estudos e tudo mais. Fazer como se ele estivesse aqui, exatamente como ele nos ensinou, nos mostrou. Anyway, that's the best, for us, it's the best thing we can do, very positive for us, all positive interdependence is fulfilled like that, E essa é a melhor interdependência positiva que a gente pode criar, tanto para nós, quanto também para a próxima reencarnação. Yeah, okay. So anyway, so like that, yeah, okay. Lama, tá Who's speaking, sorry? Lama, desculpa, eu não tinha visto na sadhana e como a gente não fez, eu achei que não tivessem as rezas. Só isso. No, it's okay, don't worry. No problem. Mas a explicação foi ótima. Obrigada. Uma pergunta. I mean, actually, honestly, my favorite White Tara sadhana is the very original one that's written by hand, Yeah. I mean, okay, of course, now everything... And we have it. Actually, we have one here. You want to see it? It's open like in Tibetan style. Yeah. But anyway, of course, now... Okay, times have moved on. We have beautiful. So we have a very good team of graphic people who dedicate their lives to making it all so beautiful, so nice, yeah. But I think it's just nostalgia on my part. But I like the very old handwritten one, yeah.
Ok, vai lá. Anyway, look, I hope in this Alô, alô. this last 3 days you feel better, yeah? Because I mean, I do, I'm honestly, I feel like, I've got to come here with jet lag, yeah? Now I think, I feel a lot better doing it. It really works, White Tara, really, really, really. Lama Caroline espera que vocês estejam, depois desses 3 dias, estejam se sentindo melhor, né? Ela, pessoalmente, está se sentindo muito melhor, né? Ela ainda estava com jet lag, né? De 5 horas de Europa, e ela está se sentindo melhor. Ela espera que vocês também. Yeah, and each meditation there's a different feeling, so try, Then also you can see which part for you is a bit weak, and the one where you don't feel so much is the one you need to put more energy, yeah? Okay? Então, e cada uma dessas meditações que nós vimos, né, trabalha em cima de nós de diferentes formas, e aquela que você se sentir, vamos dizer, que está mais difícil, né, de visualizar, de fazer, é a que, na verdade, você mais precisa. Então, insiste um pouco mais nessa que está mais difícil. Queria saber se quem não teve aqui durante o primeiro dia, que foi quando teve a iniciação, vai ter alguma outra ocasião de se iniciar. In Rio, if you want to come to Rio on. Tá bom, tá bom. Yeah. Are you okay? Perfect. We'll see you in Rio then. Você vai estar no Rio? Vai estar no Rio? Vai ser quando? Terça-feira. Lama Caroline, are you going to give the chegar de lá, eu tava initiation on Tuesday or Wednesday? It's whatever is in the program is. No, it is Tuesday, but then you will have to get to do the preparation, and you're gonna have time for that. No, just trying to. What's on Wednesday? What's on Wednesday? Wednesday is also White Tara commentary, but. Okay, then we do it the other way around. We do the initiation on Wednesday because it's more easy, and we start to explain on Tuesday. Yeah. Okay. Então a explicação tinha, né? Because of time. Então terça-feira vai ser a explicação, né? Vai ser um comentário e uma explicação de Tara Branca, e depois na quarta a iniciação. Você vai estar lá? A princípio estaria aqui, mas vamos tentar. If not, another time we'll do in campus. Okay. Yeah. But now we're going to start to do the initiations without streaming, yeah? Yes. Sorry, me personally, I've crossed the world numerous times to receive an initiation, yeah? And spent lots of money, okay? So I'm sorry, yeah, if you have to make a little effort to come, It's, from one part of San Paulo to another, you can manage it, okay? If you're super sick, okay, we can possibly make a different agreement. Somebody who's on their deathbed and wants to come, they can maybe have a video link. But if not, I think I'm doing this for like almost 40 years. It was only recently we have this thing, it's got to be on streaming, the initiation. Yeah. No, sorry, it was unheard of, until recently, Yeah. But anyway, so please come, yeah, okay. Anyway, it's like a concert, secret unplugged concert. It's better, in person, yeah, than on the internet. It's much, much better, yeah. So please, when we say we're going to give an initiation, cancel whatever else you're doing, and if you want it, come, because it's not like it's not like sorry, I'm not talking about you personally, yeah, but like, sorry, last week I couldn't come. Can you just do it again? No, sorry, I can't. No, I can't, not anymore, yeah. It's not like that, Então, ainda voltando, ela né, então, se realmente não for nessa ocasião, né, quando ela voltar de novo, provavelmente setembro, outubro, né, aí vai ter uma outra oportunidade de receber a iniciação, né. Ela está dizendo que ela realmente girou o mundo todo para receber diferentes iniciações, né, de diferentes grandes lamas. Gastou muito dinheiro com isso, né? Inverteu muito dinheiro nisso daí, mas não é pelo dinheiro, mas só para dizer o esforço que foi feito para receber essas iniciações, né? Então ela fala, não é nem um pouco difícil pessoas da cidade de São Paulo se deslocarem até o Centro de Dharma para receber uma iniciação, mesmo que você esteja morando longe, né? Então, tem que fazer um pequeno esforço. Even if it takes you 3 hours, it's not like crossing the world, is it? Você, na verdade, mesmo que se demorar 2, 3 horas, se mora perto de São Paulo e vem para cá para receber a iniciação, você não está cruzando o mundo, né? Horas de avião, etc., para receber a iniciação.
Então, do nosso lado também tem que ser feito um esforço, né? Só recentemente começou essa história de streaming e receber iniciação por streaming. Isso nunca foi falado e nem jamais pensado, né? Em tempo algum. Então, as iniciações elas não vão mais estar em streaming. Né? Então tem que ser no pessoal mesmo. E é no pessoal que é gostoso, no pessoal que tem muito mais filho, é no pessoal que você vai receber muitas bênçãos. Tá? But then we try to go to each place, you know, yeah, and do it in person as much as possible, yeah, okay? Então tentem, na medida do possível, naquilo que é possível para você, né, participar né, pessoalmente, onde quer que essas iniciações ou ensinamentos, práticas estiverem sendo dadas. Okay, and if you live, I don't know, in Roronia or somewhere, yeah, or Manaus or somewhere, okay, then we can do through Zoom, okay, yes, but not otherwise. You know, actually, by the way, I already did this retreat through Zoom, you know, for the Brazilian Sangha, you know, yeah, you know. Então, claro, se alguém mora em Rondônia, em Manaus, né, aí sim, né, porque não é que você vai vir para aquela iniciação apenas, né, só para uma iniciação. Or in Tierra del Fuego or some. Actually, we have friends living there, no? So yes, in this case, of course, we will open the Zoom, you know. Ou alguém mora na Terra do Fogo, a gente tem amigos que moram por lá. Então, a gente pode abrir um Zoom para essas pessoas especificamente. Então, anyway, so. Desculpa. Anyway, so. Tá aí? Abre aí. Deixa eu ver. Yeah. Tá, então. Anyway, those who didn't receive the initiation, if you want, you can imagine white Tara in front of you, yeah, okay. And okay, if you didn't have the transmission of the mantra, we can do again, okay. And then you imagine Tara in front and all the blessings you can get like that, yeah, okay. So you can do the practice, yeah. It's just that when you can, please get the initiation. It's like more strong if you can do it yourself. But now you do like that, yeah, okay. Então, para quem não recebeu a iniciação, você pode fazer a prática sem a autogeração, ou seja, você vai visualizar a Tara branca na tua frente, mas você não vai se visualizar como Tara branca. Né? Or you can visualize Tara on top of your head and she's sending the life to you, your family and so on, yeah? Okay. E você pode visualizar Tara branca no topo da tua cabeça e ela está te passando todas as luzes e néctares de cura para você, tua família, etc. Né? E a gente pode agora fazer a transmissão do mantra para vocês também poderem ter a permissão da repetição do mantra. Okay, is there anybody here who didn't receive the transmission of the mantra of White Tara? Quem ainda aqui não recebeu a transmissão do mantra de Tara branca? 2, okay. Mais alguém? Okay, I'm White Tara, yeah. You are you, yeah. In your heart is a moon disk and a letter tam, yeah, okay. Então vocês devem agora visualizar Lama Caroline como Tara branca. No coração de vocês tem um disco de lua cheia. No centro desse disco de lua cheia está a sílaba semente tam. Okay, so branca. we're going to repeat the mantra 3 times. I say it and then you repeat after me. Nós vamos repetir o mantra 3 vezes. Lama Caroline fala e depois vocês repetem depois dela. Okay. This mantra I received from my guru, Lama Ganchen, and also many other teachers. Okay, now, so we repeat 3 times. So the mantra, like a hologram of the mantra, goes from my heart to your heart, yeah? And it sits in your heart chakra, okay? Então, Lama Caroline recebeu a transmissão desse mantra do guru dela, e vocês visualizam agora que, como num holograma, esse mantra sai do coração de Lama Caroline, chega no coração de vocês e fica no coração como um holograma. Okay, the second time you repeat the mantra, this mantra mixes with the energy of your subtle mind, okay? Na segunda repetição, esse mantra que já está no teu coração se funde com a energia da tua mente sutil. Okay, and the third time you repeat the mantra becomes fixed in your subtle mind stream, and then the mantra is yours and you can repeat it, but with Tara above your head blessing you, okay, yeah? And then in the future, please, if you're interested, come and
get the initiation, and then you can do the practice in a more deep way, okay? Na terceira repetição, o mantra vai ficar completamente inseparável, né? Vai ficar fixado na tua mente muito sutil, e você visualiza então Tara branca no topo da tua cabeça e te concedendo todos os néctares de cura e de realização. E no futuro, se você quiser aprofundar essa prática, você pode receber a iniciação de Tara branca. Okay. Also, if anybody on the streaming watching this who didn't receive the mantra, now you can receive it, okay? Yeah? E todas as pessoas que estiverem nesse momento, as long as it's right now, because you can't do from a recording. But if there's anybody watching, right now, and you'd never received the practice, okay, you can get the transmission now, and you can recite the mantra of White Tara with Tara in front or on top of your head, yeah, okay. Então, para quem estiver acompanhando nesse momento no streaming, só acompanhando agora, ao vivo, né, você pode receber essa transmissão. Então, você faz exatamente como Lama Caroline acaba de dizer, e visualizando Tara branca na tua frente e também Tara branca no topo da tua cabeça. Para quem assistir esse encontro em outro momento, que não agora, aí essa transmissão não vale. Okay, all right, so please repeat after me. Also, anybody else who likes to repeat, you're welcome, yeah? Então, por favor, repitam depois de Lama Caroline e todo mundo que quiser. Sorry, what's your name? Francisco. Francisco and behind the pillar? And Fernando, especially these two, yeah? But everybody else is welcomed. And Nicholas, okay? So okay, this is for you three and everybody else who likes to join them in. Okay, então, para os três e também para todo mundo, quem quiser também repetir junto, tudo certo. Okay. Om Tare Tu Tare Ture. Om Tare Tu Tare Ture. Mama Ayu. Punya Gyana. Pustim. Kuru Yesoha. Om Tare Tu Tare Ture. Mama Ayu Punya Gyana. Pustim Kuru Yesoha. Om Tare Tu Tare Ture. Mama Ayu Punya Gyana. Pushtrim Kuru Yesoha. Om Tare Tu Tare Ture. Guru Ayu Punya Gyana. Pushtrim Kuru Yesoha. Om Tare Tu Tare Ture. Guru Ayu Punya Gyana. Pushtrim Kuru Yesoha. Om Tare Tu Tare Ture. Guru Ayu Punya Gyana. Pustim Kuru Yesoha. Om Tare Tu Tare Ture. Soha. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Kowa Ledrol Tare Ma. Tu Tara Ye Jigedrol. Ture Namwa Namledrol. Drolma Yumla Chagselo. Kowa Ledrol Tare Ma. Tu Tara Ye Jigedrol. Ture Namwa Namledrol. Droma Yula Chaselo. Tarima Mai que libertad do samsara. Tutara você que libertad dos 8 medos. Ture você que libertad de todas as doenças. A você grande mãe liberadora e eu me prostro. Om Tare Tu Tare
ture mama ayu punye jnana pushrim kuru yesoha. Om tahare tutahare ture mama ayu punye jnana pushrim kuru yesoha. Om tahare tutahare ture mama ayu punye jnana pushrim kuru yesoha. Om tare tutare tare so. 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 Om tare tutare tare soha. Om Vajra Sava Samahaya Manupalahaya Vajra Sava Tenopa Tishta Drido Meba Suto Kayo Mebahawa Supo Kayo Mebahawa Anurakto mebawa sawasiti meba sawakama sutsahame shita sriya kuruhum ha 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 ho bhagawa sawatatagat Vajra mame mutsa Bhava maha samaya sattva ahum. Okay, so now we ask Mother Tara, yeah, Tara Drolka, White Tara, yeah, to stay in all the images here in the Dharma Center or in the ones that you have, yeah, with you, so you can take home, no? Okay, so we pray to Mother White Tara, yeah? Então, nesse momento, a gente faz as preces à Mãe Tara Branca, que a energia de Tara Branca fique, né, em todas as imagens de Tara Branca que estão no centro. So we say, please, Mother Tara, remain in these images, yeah? Okay? E nós fazemos esse pedido, por favor, Mãe Tara, permaneça nessas imagens. Okay. Om Supratishta Benzeye Soha. So whatever we were unable to do through not finding, not knowing, or not having the ability, please be patient with all these, okay? Mother Tara, with us. E nós pedimos à Mãe Tara que tenha paciência conosco por todas as falhas cometidas na nossa prática. Anyway, so in the initiation, White Tara sat in your heart, so you can take her home with you. So please do, and please, Rinpoche always said, Tara is your spiritual company, so now you don't need to be afraid, you can be peaceful, yeah, so also you can talk to her, you know, yeah, like your spiritual company, okay, yeah. Então, como na iniciação, a gente, Tara veio, né, se colocou no nosso coração, então a gente vai para casa levando Tara no coração e ela se torna, como o Rinpoche falava, a nossa companhia espiritual. E você não precisa mais ter medo, você pode ter paz e pode conversar com ela a qualquer momento, que ela está sempre com você. Okay, so what day do we do the White Tara practice here in the Centro de Dharma? I think that it's not fixed yet, because Okay. we were just restarting that. Okay, Yeah. good. Yeah. But anyway, very good. Please continue, Claudia, and everybody who goes together. So nice, like one of the practices Rinpoche taught first, you know, so we definitely need to continue, you know. Então, com certeza, a gente não deve interromper, né, a prática Tara Branca, já que foi a primeira prática que Rinpoche nos deu para fazer, né? Então essa tradição deve continuar. Okay, has anybody else got any questions, or is that okay? No? Não, sim, só uma dúvida. Espera aí, você está com o microfone? Sim, sim. Dá para ouvir?
aquelas iniciações que foram feitas à distância ainda estão valendo, né? Yes. É isso que eu queria saber. Obrigada. Look, when she says the initiation we did through the Zoom, is it still valid? Look, we had a pandemic, yeah? So sadly, we could not meet together like usual, so therefore we decided to meet together through the Zoom. And actually, I think we had a pretty nice time, actually, you know? Like, in all that difficulty of the pandemic, we stuck together, you know? And it was, you know, I came to Brazil every week, no, didn't I? It was really, actually, we got to know each other better, and actually we had a very close, warm feeling, and I think actually it helped us, you know? Like, we really, became really more together, you know, yeah? So, yes, of course it's valid, yeah? I mean, if we did it right now through the Zoom, it would be valid, but what we need now is people to come back to meet in person, you know, yeah? Yeah? Então, sim, claro, as iniciações que foram dadas naquela época, e quem recebeu as iniciações ao vivo, né, vamos dizer, ao vivo online, né, no momento da iniciação sendo conferida, está valendo total, né? Naquela época, nesses últimos 3 anos de pandemia, ainda bem que a gente pôde se encontrar à distância. Lama Caroline brinca que ela esteve no Brasil todas as semanas, né? Isso deu para nós, a todos que participaram, uma sensação de proximidade, uma sensação de apoio mútuo, né? Uma sensação de Dharma realmente acontecendo. Então, sim, é válido. Mas acabou a pandemia, né? Então vamos agora, quando a gente estiver falando em iniciação, vamos falar, né, nas iniciações, né, vamos receber as iniciações na modalidade pessoal mesmo, né? De novo, ao vivo e a cores. I mean, actually, sometimes we'll continue with the Zoom, actually, because to be together, you know, we're not here, but you're all in that little square, no? With your cat, your sofa, your pizza, you know, whatever. Yeah, now we're directly together, you know, in the Gompa, it's better, no? Yeah. E ela via, né, as imagens através do Zoom, e aí ela via o sofá, a pizza, a pipoca, o gato pulando, passando. Então, no Gompa é melhor. Actually, during the Zoom we did many nice things. Actually, like Claudia, she did beautiful exhibition of her art. Also, Babel did very beautiful exhibition of her calligraphy. Actually, maybe this time, if you both feel like it, we could do it again, al vivo, you know, here in the Gompa, yeah, because I remember that was particularly nice, Claudia's exhibition and Babel's, no? Seeing as you're both here, if you feel like it, yeah. Durante esse período todo de pandemia, que I mean, not right now, but this next month, yeah. Okay. Que as pessoas vocês se encontravam aí no Zoom. Então teve a exposição da Cláudia, teve a exposição, né, dos trabalhos da Bebel, né? E a gente podia repetir essa dose. Não precisa ser, não é agora, mas numa próxima vez podemos estar juntos e também fazer isso. I don't know. I mean, for me, the pandemic passed like a dream together with the Sangha, you know. Yeah, like we were just together like all the time. Also, not just out here, no, but all our Sangha together, and so somehow it's like, you know, yeah. Because we had to stay in, but we were all the time together, you know. And I think that really, really, really made a huge difference emotionally, you know. Ela sente que, né, enfim, durante a pandemia, a Sangha ficou muito próxima, muito unida, né, através justamente desses meios de comunicação online, e isso fez uma grande diferença para todos nós, né, para todo mundo se sentir apoiado durante. E ela disse que parece que a pandemia passou como um sonho. Okay, but like after this year, no, January or something, I decided to stop doing that. Not because I don't like, because I like, but because now we need to be together, okay? Yeah? And, you know, much as we can, you know? So, you know, like before, you know? E em janeiro, Lama Caroline decidiu parar, né, com os encontros online, justamente para a gente poder estar de volta no pessoal. However, like I say, occasionally, I will do one for Brazil ocasionalmente, to say hi, you know? Uma vez ou outra, ela até pode, né, abrir uma exceção e fazer alguma coisa online para, né, principalmente Brasil, por exemplo, que ela está longe.
Yeah. Also from my side, by the way. Yeah. 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 Sometimes Yeah, people, fala português. algumas vezes as pessoas me mandam mensagem perguntando se não vai ter encontro com a Lama, se não vai ter retiro. A semana passada mesmo teve uma pessoa que perguntou. Look, if you want to do something, continue with what we were doing before. Do white Tara, yeah, okay, yeah. And because it was nice, like doing a practice for a long time together, you know. Then we start to see the benefits of each practice, you know. Like Medicine Buddha actually was very healing, yeah, okay. So if you want, we're doing white Tara now, and then in September come back, yeah, September, October, and maybe we can do a little retiro of white Tara in Campos, and in between we continue, you know, yeah. And I don't know when, but when possible, let's say I'm not busy doing something else. Like one time we can, of course, do the practice together, you know. Yeah, but anyway, you have the practice here, no? Yeah, you have the practice. It's not like you don't have the practice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you have the practice in Buzios. Hopefully we have the practice in Rio, you know. Hopefully we have it everywhere, you know. Bom, prática de Tara Branca vai recomeçar logo mais aqui no Centro de Dharma, né? Lama Caroline tem aí a intenção de voltar em setembro, outubro desse ano, e aí, como já acabou de ser dito, vamos fazer um retiro em Campos do Jordão, e nesse meio tempo vamos continuar, vamos fazer as práticas, né? Aí também vamos ver se também as práticas podem ser feitas, vão ser feitas em Tara Branca vai ser feita em Búzios também. Vamos ver se dá para ser feita no Rio, enfim. Anyway, we have to see how we have to do, no? Because Lama Genshin Nelson world is very big. We have many centers around the world, no? Lots of things to do, no? But now, yeah, whatever technology we can use to help. We're doing all anyway. We put everything on streaming, more or less, yeah. Except for example, like next weekend here in São Paulo, we're not going to stream Kurukuli because it's against my religion. Sorry. Então, por exemplo, no próximo fim de semana, que é o fim de semana de Kurukuli, nós não vamos, né, na medida do possível, a gente usa as mídias sociais, usa essas ferramentas como o Zoom, né, para estar junto na sanga, fazer práticas. Mas, por exemplo, próximo fim de semana é Kurukuli, nós não vamos estar passando isso pelo streaming, porque é contra a religião dela. I mean, you know, so anyway, so no, you have to come in person, yeah, if you want to do that, yeah. Some things are like kind of, even this before was not an open teaching, okay. However, since the 80s, no, the great lamas of our tradition have come to the West and given these teachings. Now there's many commentaries, like online, you know, and publicized. So I guess that means our great lamas gave the permission for us to be more open about these things, yeah. However, not everything, no, yeah. And the ones that not everything we cannot stream, no, yeah. Então, a rigor, né, essas práticas até, né, no Tibete não eram abertas da forma como são hoje, né? Até então, nos anos 80 e 70, 80, graças, né, à bondade e compaixão dos nossos lamas, essas práticas começaram a ser abertas para nós, disseminadas para a gente poder praticar, né? Então, é alguma coisa, inclusive, bastante recente, né? Então, de qualquer maneira, a gente também tem que preservar a energia das práticas, a maneira como elas são feitas. Então, yeah. Anyway, so, I mean, like, for example, in Albaniano, actually it's super, you know, all the retreats are streamed, yeah, in Tibetan. So if you know, you can do. If not, you know, you can't. Em albaniano, os retiros são transmitidos, né, pelo streaming em tibetano. Bom, se você souber o tibetano, bom para você. Yeah, okay, but somehow if you like to follow, if you have the initiation, you know, have the translation, you can do at home. If not, well, maybe just put one blessing for the sound, no? E se você quer seguir um retiro, já tendo tido, né, por exemplo, se você seguir um retiro por streaming de albaniano, né, você pode fazer, desde que você tenha a sadhana, desde que você tenha recebido a iniciação, entender o que está acontecendo no retiro, né?
Anyway, so Mother Tara, yeah, she has many, many healing emanations. I mean, probably white Tara. Okay, we have green Tara, Saraswati, Maritzi, Panaswari. We have Kurukuli, Vajrayogini, Prajnaparamita, and and who else? Ushnisha Vijaya, and many. Basically, we can feel all female Paudan Lama, you know. We can feel that all female Buddhas are Tara, yeah, they're manifestations of Mother Tara, yeah, okay? So each one has their particular healing energy, okay? Yeah? Maritzi, yeah? And anyway, there's 21 Taras, then actually there's many other manifestations of Tara, actually, yeah, okay? So, you know, you all like so much Tara, so then maybe, so bit by bit you need to meet all the members of the Tara family, no? Yeah? Então, nós temos muitas e muitas emanações de cura, né, de Tara. Então, as divindades femininas, como Vajrayogini, Prajnaparamita, Ushnisha Vijaya, Paudan Lama e outras, né, as 20 Mataras, enfim, todas elas são emanações iluminadas de cura, né, e manifestações da Mãe Tara. E se você gosta da prática de Tara, então, aos pouquinhos também, é legal você ir se familiarizando com essas outras práticas também. But you know, Lama Genshin Rinpoche, he always shows you must practice, yeah, okay? So we don't need like thousands all at the same time. We need a few, and to practice them well, you know, yeah, and to get the feeling and get the experience. You know, that's what Rinpoche showed us, like hours and hours of doing the practice, yeah. So you know, bit by bit we'll Rinpoche, try, you know. Então, Rinpoche, ele falou que o que era importante era fazer algumas práticas bem feitas, né? Não fazer exatamente todas, né, de uma vez, mas fazer algumas práticas bem feitas, e se familiarizando com essas práticas, né? Cultivando a experiência, a sensação de fazer essas práticas. Então, é muito importante ir, né, fazendo, tentando fazer. Okay, any more questions or anything? Yes, yes. Aqui, ó. Okay. Okay, and then Nicholas afterwards, okay? Yeah. Yeah. Na verdade, eu gostaria de fazer um pedido. Existe a possibilidade, existe um estudo em transformar os livros de Lama Gangchen e os futuros livros que você está escrevendo em audiobook? This we have, but we would like that actually. Yeah? She says, if anybody can't understand Portuguese on the streaming, Ruchi's asking if it's possible to make audio books of Rinpoche. Actually, we have this plan, but all these things we need help, yeah? Because we have ideas is easy, but we need help to do these things. So if anybody knows how to make audio books and has the time to do it, please get in touch with us and help. We'll be very grateful, okay? Yeah? Então, sim, né? Se a gente puder transformar textos e ensinamentos do Rinpoche em audiobook, muito bom, né? Então, se alguém tiver esse tempo, se habilita a fazer isso, super bem-vindo. Actually, in Albaniano, no, we had Pete, no, our Monji Pete, no. He read several of Rinpoche's books. We recorded them to make audio books, but till now we didn't publish. Yeah. O Pete, que era monge, que vivia em Albaniano, ele gravou vários ensinamentos, né? No, in books of Rinpoche. Books. Gravou os livros do Rinpoche, né? Mas até agora ainda não viraram realmente, não se tornaram audiobook. We have the recordings, kind of there, like many things, yeah. So, but you know, like we are a group of friends, okay, yeah, who want to do something for society and the world, and most of what is done here is voluntary work, you know, yeah. Very occasionally, if there's no other chance, we need to pay, you know, if we don't have the ability ourselves, yeah. So please, if anybody knows how to do, you're very welcome, you know. Please come and talk to the people here in the Dharma Centre, and then we can organise, you know, yeah. But like I say, everything's always basically being done, offered, you know. So if anybody can offer this facility to us, please, we'd be very grateful indeed, you know, yeah. Então, como praticamente todo
o trabalho feito aqui no Centro de Dharma, em todos os nossos centros e grupos, tudo é um trabalho voluntário, né? Raramente a gente contrata algum trabalho profissional, né? com alguma remuneração, né? Então, se alguém se habilita, tem essa capacidade de fazer um audiobook, então, muito bem-vindo, bem-vinda. Entre em contato com a administração do centro para a gente poder fazer isso. Also with Lama Michel, with the Albaniano people, okay? And then can work out how to do, no? Okay? Também entrar em contato com... But I think it would be nice to have audiobooks in Portuguese, actually, okay? We prepared in English, not in Portuguese, so here you could prepare them in Portuguese, no? Seria muito bom ter audiobook em português também, claro, não só em inglês. Okay, but you need okay, this is not exactly my field, but I see, you know, like you need a special professional recorder, and you need to, like, a recording machine, like it's not like the phone, no? It's like a big one like that with very high quality. I need to be in somewhere super quiet with sound insulation, yeah? You can't have like in the Dharma Centre. Like, you know, you need to go or, you know, woof, 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 woof. Yeah, it's not, you can't just come in, you need somewhere with sound insulation, okay? Then you need some kind friend who is a computer technician who knows the program of sound editing, who knows how to do it. So maybe between why not? Maybe between you can organise, you know? That's what I saw in Italy, that they have this like huge, like the recorder's about the size of this book, yeah, okay? It's like half, like this size, you know, yeah? Anyway, that's all I know on the subject, please. But it's a wonderful idea, Ruchi. Please, between us, why not? Let's see if we can do it, yeah? A ideia da Ruth é ótima, com certeza, né? Agora, para realizar isso, claro, você precisa de um gravador mega profissional, né, de altíssima qualidade. Você tem que estar sentada, né, fazer a gravação dentro de uma sala completamente à prova de qualquer tipo de barulho externo, de ruído externo. Tem que ter um técnico de som, de edição de som. Enfim, tem várias coisas aí para realmente sair um bom audiobook. Então, sim, vamos fazer, desde que tenha gente que quer fazer. Nico? Hey, Lama Caroline. Hello. It's such an honor to meet you. Nico, fala em português. Tá bom. It's an honor too, but please speak in Portuguese. Nossa, eu acho que eternamente agradecido de esse encontro, do ser tão lindo que você é. E eu estou curioso dos teus dreads, porque você tem eles. Okay, so I'll tell you. Okay, when I was young, okay, before I was a Buddhist, I was a punk rocker, and I had a pink Mohican, actually. First it was orange, and then it was pink, yeah, okay? When I used to go to bed, it used to go like this. Now then I put it back up again, yeah? When I first went to my first Dharma Centre, which was Manjusri Institute, yeah, they said that has to go, so I shaved it off and became bald, okay, yeah. And then after that, you know, I just had many different hairstyles, you know. For a long time we lived in Milan, no, in the Golden Triangle, which is the fashion quarter, you know. And there, everything is so mega expensive, you know. Okay, maybe it's like living on what do you call it? Faria Lima, you know? Yeah? Oscar Freire. It's like living on Oscar Freire, you know? So when you went to the hairdressers, it used to cost like 120 euros or something like this, and you'd be like, oh, you know? And also,
I was there with Rinpoche for many years, like working on the Dharma. And me personally, I got a bit fed up of all this pressure, fashion pressure, So one day I said to Rinpoche, Rinpoche, please, can I make dreadlocks? And he said, what's a dreadlock? So I got the photo and I said, can I do this? He said, yes. And then a little bit later, I came back and said, Rinpoche, can I make dreadlocks? And I said, are you sure? Because, we have to meet many people around the world. Is it okay, because we have to go in all kinds of things? He said, yes. Then I went back the third time. I said, Rinpoche, can I make dreadlocks? He said, yes. Then I said, okay. Then I went and did it, yeah? And then after that, I felt a lot happier, actually, Because, I'm trying to, trying to practice the Dharma, okay, And maybe it's the same in Sao Paulo. In the center of Milan, there's this incredible pressure, on people, on their appearance, on their status, on how much money you have, And personally, I just found it kind of uncomfortable, yeah. All that time, that kind of pressure, people looking at you and working, your watch, your shoes, your hair, how much are you worth, and then treating you in a certain way, So actually for me it was like a liberation, to be honest, yeah? Because then all the people who were super bothered about those things stopped talking to me. So there was a great liberation, Okay, also, actually, I'm not a Rastafarian, by the way, yeah? In the Tibetan tradition, yeah, we have this thing of people, who go to meditate, obviously if you go in a meditation hut or house or whatever, you don't have a hairdresser on the side, no? So then your hair grows, and what you're going to do with it. So they used to make this kind of hairstyle because it's more convenient, no? Yeah? So in Tibet, they have this tradition of, it's not called dreadlocks, yeah? Okay, jati, yeah? This hairstyle, yeah? For meditators, yeah? Well, they meditate, no? So you don't go to the hairdressers, so you have to do something with your hair, no? Yeah? Or not have any hair. Anyway, I don't know. I like it, I feel because I don't know. I just like it, yeah. Many people ask me to cut it off, and I refuse to do so, Yeah. No, I don't know. I don't know. I just feel much more comfortable because I don't have to think about it, yeah. I don't have to think about it. Like you've got no hair, you don't have to think about it. Me, once a year or twice a year, I go to somebody fix, and I don't have to think about it, no? Also, we don't all have to wear this stuff, no? But this idea to be simple, yeah, is, great, save the planet, don't have to think about it, yeah? Then you have more time for something else, I mean, you could wear every day a pair of blue jeans and a blue T-shirt or whatever, a blue dress or anything, but all the time, like the same color, yeah? Why? That means you don't need so many things. At a certain point it gets boring to always buy more of the same thing, no? So you stop, yeah? So it's better for the planet, you save money, and also that this is like taking back your life, no, isn't it? Yeah? Because all your attention's not going on all these things, no? Because this takes a lot of our life energy, Yeah? Like you read reports of how much time women spend in the beauty parlor or the hairdressers or, etc. It's a lot, yeah. Anyway, everybody's completely free to do whatever they want, But I don't know, I just feel more comfortable like this, because then I can put my mind on other things, As So that's more or less why, okay? Yeah. It's just easier, so I can spend more time meditating and doing other stuff, Estou explicando um pouco a Lama Caroline está explicando um pouco a história dela, né? E que antes dela ser budista, ela era uma punk rocker, né? E roqueira, punk, e ela tinha um tipo de um penacho, né? Moicano, Não pode falar penacho? Pode também. Então, um moicano pink, né? Rosa, e quando ela dormia, o negócio deitava e depois ela punha ele em pé de novo, né? E aí, a um certo ponto, ela foi para o centro de Dharma, no norte da Inglaterra, e lá uma das primeiras coisas que falaram para ela, olha, aqui você tem que cortar esse penacho, né? E aí ela simplesmente rapou zero a cabeça, né? Like Chris, não? Como a Cris, completamente, ela rapou total, zero, e
ela, peraí, como é que ela falou? Bom, ela morava em Milão, né, junto com o Lama Ganchen, e essa era uma região extremamente chique e cara de Milão, que para você ir num cabeleireiro para fazer um corte de cabelo ia custava uma coisa como 100 euros. Então era muito dinheiro na época, né, que era o chamado de Triângulo Dourado lá em Milão. Então, what do you call that street? Oscar Freire. Oscar It's Freire. like there, you know? Same stuff. É tipo uma Oscar Freire da vida, aquela outra lá. The original one is in Milan there, where our Dharma Centro is, yeah? E aí ela pensou, e um dia ela falou, pensou em fazer dread e perguntou para o Rinpoche se ela podia fazer dread. Ele não entendeu o que era, ela mostrou uma foto e ela disse, não. Ele disse, sim, pode fazer. Aí, numa próxima ocasião, ela chegou para ele, por uma segunda vez perguntou, ele falou sim. Na terceira, ela falou também, perguntou e disse, olha, Rinpoche, nós vamos ter que visitar, nós vamos ter que viajar, eu vou ter que ir para muitos lugares, vou encontrar muitas pessoas. I don't know, like official people, is it okay, you know? Pessoas, sei lá, de encontros oficiais e etc. Será que tudo bem eu ter esses dreads? Ele falou sim. Então, depois da terceira vez que ela perguntou, depois do terceiro sim, ela foi e fez, né? E ela diz que se sentiu muito mais feliz com os dreads, né? E ela diz, olha, ela tenta, na verdade, colocar o Dharma de fato em prática, né? E toda essa questão de aparência, de status, de dinheiro é uma tremenda de uma pressão, né? E as pessoas lá em Milão são muito nessa linha, né? E estão lá sempre reparando o sapato que você veste, o relógio que você está usando, o tipo de cabelo, né? E dependendo como você se mostra e aparece, elas se tratam de um jeito ou do outro, né? E uma vez que ela colocou depois o dread, essas pessoas que ficavam medindo ela de cima até embaixo simplesmente pararam de conversar com ela e ela ficou super feliz, né? Also, Monji Danielle, yeah. Then I was living in this very chic place, yeah. Then every time I went to the supermarket, a beggar would come out and shout at me and say, "This is my supermarket." I said, "Please have your supermarket, but I just want to go inside and buy something if you don't mind it." E aí, quando ela no determinado supermercado lá, cada vez que ela saía do supermercado, tinha um mendigo que dizia, esse é meu supermercado! Não, ela falou, não, só quero comprar umas coisas aqui, entendeu? Actually, in Spain, it's not at all like that, but you know, it's a different. Anyway, each country is different society, no? But I always remember that about Milan, the beggars shouting at me, saying, go away, you know. Esse mendigo mandava ela embora, vai embora. Vai embora. Cada sociedade tem as suas ideias. Então, ela fala que primeiro que é muito mais confortável, ela não tem que pensar em cabelo, né? Todos os dias, ela dá uma arrumada nisso daí umas 2 vezes por ano, né? E é como se usar roupa simples, um jeans, uma camiseta, de repente a mesma coisa durante todo o ano, ou seja, não ficar preso a ter que pensar em roupa tal e seguir moda e coisas do tipo. Então, ela procura usar o tempo dela, né, de uma forma mais significativa, não ficar, vamos dizer, ocupada, né, com esse tipo de coisas. Claro que cada um tem seu jeito, cada um faz como acha melhor e como se sente melhor. Mas esse é como ela gosta de fazer. I mean, every style is perfect, yeah, okay? Whatever is your personal style is wonderful, okay, yeah? Main thing is to transform our minds, okay? Yeah? E o estilo que você seguir é o melhor estilo. Continue seguindo o estilo, o teu estilo. O importante, na verdade, para nós é a gente conseguir transformar a nossa mente. Yeah, okay. Anyway, so there you are. Actually, one thing Rinpoche said to me, he said, okay, but I said also you need to put gold earrings, you know, like there, yeah? So I've been contemplating that recently, but I might have an allergic reaction, so I'm not sure, yeah? See, many of them have got earrings, yeah? Yeah?
So if I come back next time with gold earrings, you'll know why, you know. Rinpoche também deu a sugestão dela usar brincos de ouro, né? Se vocês olharem aqui nessa tanca de todos esses Mahasiddhas, que são os grandes praticantes, né? Muitos deles têm brinco de ouro. I'm not grand practicante, yeah, but anyway. So ela está dizendo, ela não é uma grande praticante, mas o Rinpoche falou para ela. E então, quem sabe, numa próxima vez, vocês vão ver ela com brincos de ouro aí. Brinquinhos. Quê? Ele trouxe para todas nós uns brincos lindos. Yeah. Wow. Now, Rinpoche was extremely generous to everybody, you know? Yeah. You know? Let's see. Ele trouxe uma vez bastante brinquinhos de ouro e ele entregava assim muito orgulhoso. Okay, anyway, I think, dear friends, maybe it's coming to the end of our weekend, you know. I think, anyway, it's been very nice, and I hope you receive some benefit from, you know, meditating on White Tara and understanding more deeply how to do, yeah? So please, next week, these days, please try and continue, not just, okay, another one on the bookshelf, yeah? Okay? Yeah? Yes, Rosanna? Eu queria pedir uma coisa. Você pode contar a história da lenda, the legend, when Avalokiteshvara chorou as duas lágrimas. Oh, White Tara and Green Tara. Okay. And relate the two taras. Okay, so there's we have many, like, I don't know, origin stories, myths, legends about the origin of all the Buddhas, okay, yeah? I mean, nobody really knows, really, you know? But I've heard many, many different things, but there's one story about, how, you know, like in the Greek legend, Athena, comes out of the head of Zeus, okay? So our version is that in Buddhism, we have Buddha Chenrezig, the Lord of Compassion, yeah? Who's looking at the suffering of everybody throughout the samsara, yeah? And then it's like unbearable, you know? He sees people with so many difficulties and he starts to cry, you know? So from the two tears, one side comes out Green Tara and the other comes out White Tara. This is one story, one legend, you know? A bit like Aphrodite Venus, no? Arising from the tears of Zeus, maybe, yeah? But anyway, yeah? So yes, we have this in the Indian Tibetan tradition, this story. There's a book called The Origin of the Tara Tantra, which you can, if you look online, yeah? There's a project called 84,000, yeah? And there you can download many beautiful sutras and tantras, yeah? And one of them is called The Origin of Tara Tantra. If you look in there, probably you find this story there, and many other beautiful stories about Tara, yeah? Então, sobre as origens dos Budas, né? Existem muitas e muitas e muitas histórias, né? É como dentro da mitologia grega, na qual you said Aphrodite ou Athena? Athena came out the head, no? I don't know, no Zeus, idea. And Aphrodite came out of the sea, no? The tear of... Anyway. Enfim, como também na mitologia grega, né? Alguma coisa como Atena, que surgiu da cabeça de Zeus. Enfim, é dito que Chenrezig, o grande Buda da compaixão, estava contemplando, né, o sofrimento de todos os seres. Esse sofrimento era incomensurável, impossível de segurar, né, de tanto sofrimento. E ele começou a chorar. E das duas lágrimas de Chenrezig nasceram, né, surgiram Tara Verde e Tara Branca. Né? Então, é bem interessante, se vocês quiserem ler mais sobre isso, né? Tem um site na internet chamado 84.000, é o número 84.000, e nesse site tem, por exemplo, você pode procurar a origem do Tantra de Tara. Okay? Aí você vai ter mais informações. Okay, so they say as time becomes more and more degenerate, that the blessings of Tara and White Tara become especially quick. So it's one of these practices that's especially suitable for now, yeah?
Então, é dito que conforme os tempos ficam cada vez mais degenerados, tanto maior, né? Então, inversamente proporcional, tanto maior as bênçãos de Tara Branca. Okay. So anyway, I'd like to thank all of you for being here. Especially I'd like to thank Lama Ganchen Rinpoche, who gave to myself and many of us this initiation and this practice so many times. Also to His Holiness Kyabje Chokdul Rinpoche, who is the incarnation of Kyabje Trizam Rinpoche now, for this beautiful commentary. So thank you very much. So wonderful, yeah. And anyway, so thank you all great lamas for giving us this possibility to practice, you know. Thank you all for practicing, and I hope that we'd continue to do it together, yeah, as much as possible. And to dedicate all the merits for the long life of our family, our gurus, the environment, and everybody who needs, okay? Please, yeah, okay? Yeah. Lama Caroline pede que a gente continue com a prática, né? Que não seja apenas mais uma prática que você vai colocar na prateleira. E, especificamente, a Caroline agradece agora a todos vocês que vieram, que participaram. Agradece especialmente a Lama Ganchen, que passou a ela e a tantos de nós, né, diretamente a iniciação de Tara Branca. Agradecer a todos os mestres da linhagem. Graças a esses mestres nós temos a prática hoje viva entre nós. Agradecer a pelo comentário e a todas as condições. Agradecer a Trijani Rinpoche pelo comentário e a todas as condições. É um comentário extremamente lindo. Então vamos dedicar, né, os méritos aqui acumulados por nossa prática, por esses 3 dias, a dedicar para a felicidade temporal, última de todos os seres, para a regeneração do meio ambiente e tudo mais. Okay, for long life of our family, our gurus, longa for vida, the environment, for the longa Dharma. vida das nossas famílias, longa vida dos nossos gurus, para a longa vida, a regeneração do próprio meio ambiente. E a gente gostaria agora de cantar, fazer a reza de longa vida, pode ser? Thank you, yes. Ok. Doje chanche tsawa lamada, doje changi wanlo mengaso, doje changi kashi dutepe, doje kanye lamo shijope, lama losa lamo tensoe, lama karoline telacham, Sanjo gomla kebo iran tan tendo kunche deki shapten sho gande nengyo jinchen pewala haksa korke chenche lakpadi kutse lenchin zeten gebata lalo dansa tashi delek Doce kanye l'amor aptenci, namka tinle chokcho gepatam, lozan tempe jame sasunki, joe mense thank you, Thank you. Como? Thank you very much, yeah. Página 3. Realizadora de feitos e práticas de acordo com as instruções de Vajradhara, detentora das iniciações, transmissões, instruções orais secretas e conselhos pessoais de Vajradhara e do Guru Raiz Grande Vajradhara, possam as palavras auspiciosas das bênçãos de Dorje Kanyen Lama, a deusa Vajra da palavra sagrada de Buda, aumentarem. Possam os esforços de estudar, refletir, meditar de Losa Lama, a deusa do bom coração, também conhecida como Lama Caroline, fazer as pessoas regozijarem.
Possa essa reza Shaptem para a longa vida servir de suporte para a sua grande responsabilidade pelos ensinamentos e os seres. Detentora e propagadora da sagrada linhagem de Gandenyengyö, com a mais alta motivação e progressivamente desenvolvendo a grande responsabilidade, banhada nesta mesma vida por esta intenção superior, possam as atividades iluminadas se manifestarem para minha lama do coração, possa haver pureza, bondade e bons auspícios. Possa Dojekanyen Lhamo desvanecer e possam suas ações virtuosas espalharem nas 10 direções. Possa a luz dos ensinamentos de Lama Tsongkhapa dissipar continuamente o véu da escuridão que cobre os seres dos 3 reinos. Okay, thank you very much. Also, may all of you, all of we, have a long life, and together, for many, many years, continue to do something positive together. Lama Ganchen said, at least we need to give back as much as we received, if not possibly more, yeah? So we received a lot, so that means we need many, many years to give back and do something for the others, yeah? So let's all try and have a long life, be healthy, do some. Brazil needs, we need here, we need a lot of this positive energy, yeah? So let's all try and have a long life and do this for many, many years together, okay? And then Lama Caroline agradece. Then we'd be happy. We left something good, no? Yeah. Lama Caroline agradece. Ela deseja que todos tenham longa vida, uma vida longa, significativa, para a gente junto poder realizar muitas coisas positivas. Rinpoche costumava dizer que a gente deve retribuir a esse mundo no mínimo tanto quanto a gente recebeu, e nós recebemos muito, então temos muito a retribuir também. E então, Okay, so juntos podemos. Juntos podemos. Okay, don't worry. Eventually we share Rinpoche's teaching on aging happily. So if we're going to all be old together, we would need Rinpoche's How to Be Happy When You're Old book, yeah? E vamos também compartilhar um dia os ensinamentos de Rinpoche de como envelhecer com alegria. So this white Tara is part of that, yeah? So please, let's practice, yeah? Yeah? Tara branca faz parte desse envelhecimento feliz. Then, okay, so we're getting older, but with joy, with peace, Then we don't need to worry so much, and then we can just do what we have to do to help the others, E aí a gente não precisa ficar preocupado, e a gente tem capacidade de fazer tudo o que a gente pode para ajudar os outros. Okay, so thank you all very much. So on Tuesday, we're going to Rio. If anybody wants to come, you're very welcome. We're going to visit the branch of our Dharma Centre in Ipanema, which is nice, actually. If you've never been, you should come. It's interesting, yeah? Fancy having a Dharma Centre on Ipanema Beach, But also we always have centres in incredible places, no? Yeah? Where's needed, Where people need, really, the blessing, no? Ela vai terça-feira para o Rio, terça e quarta, volta na quinta. Quem se interessar, quem quiser, por favor, venha também. No Centro de Dharma de Ipanema, no Rio, e um centro bacana, e, enfim, um centro de Dharma na praia. Okay, this next weekend in São Paulo, we will be doing Kurukuli commentary. Lama Michel, last time he was here, he gave the Jainang of Kurukuli, yeah? Okay? So, now you have the initiation, and I will be explaining, and we'll do the same like this, okay? Practice and explanation. This is not going to be streamed because it's against my religion, so if you want to come and join, you're very welcome, yeah? Okay, we will record for our archive, but we will not put it on publicly, okay? Because it's secret, yeah? Legal, então fim de semana que vem temos um comentário. Ela vai dar um comentário sobre Kurukuli. Secret means precious, Everything's precious, but anyway, some things we don't put on YouTube. Yeah. Então, não vai ser colocado no YouTube, no sentido de manter essa prática um pouco mais secreta. E então todo mundo bem-vindo. A gente recebeu, Lama Michel deu essa iniciação na última visita dele aqui. Então agora vamos ter algumas explicações sobre a prática de Kurukuli. Okay, however, next weekend, only people who receive the initiation from Lama Ganchen or Lama Michel, or I don't know if I ever did this here, but anyway.
Okay, anyway, well, if you've had the initiation, you can come. If you haven't had the initiation, you can't come, okay? Yeah, you have to wait till the next time, yeah? Okay? Tá. Yeah? Então um pré-requisito para o próximo fim de semana, as pessoas que vierem participar devem ter tido, né, devem ter recebido a iniciação de Kurukuli, seja de Lama Michel, de Lama Ganchen, né? Como? Ou de algum outro mestre, ou de algum outro mestre qualificado, mas você só pode participar dos comentários do próximo fim de semana sobre Kurukuli desde que você tenha recebido a iniciação de Kurukuli. Okay, but another time we will do again in Brazil. Don't worry, yeah? Okay? Those are people who can't come this time. Don't worry. It's a very popular practice in our Sangha. We will repeat, another time. Lama Michel or myself, whatever. No? Não é uma prática rara, é uma prática que a gente costuma fazer muito. Então, não se preocupem se você não pode receber essa iniciação, esse comentário dessa vez. Numa próxima vez, vai ter várias outras ocasiões também na qual você vai poder participar. Okay, but after that is open to everybody. It's just that one thing, yeah? Okay. Esse dentro de todos os ensinamentos, práticas que vão ser dados nessa visita de Lama Caroline, a única parte que tem essa restrição, esse requisito na restrição, esse pré-requisito é Kurukuli no próximo fim de semana. Okay, also in campus, everybody's welcome to go to everything, yeah? Em campus, todo mundo bem-vindo a participar de tudo. And what do you say? Santos, I don't know what. Anyway, we're going to Santos as well. Yeah, we're going to visit. Very nice. We're going to Santos. So anybody likes to come to Santos for the day and come back again, you're very welcome. If you like to come together. Yeah. Quarta-feira da outra, não dessa semana que entra, da outra, Lama Caroline está indo para Santos, para o Centro de Dharma dos Santos. Então todo mundo bem-vindo também. Aí junto, vai e volta no mesmo dia. Okay. Okay. So. Anyway, so like this, yeah? Okay. So anyway, so I hope to see you this next few weeks, E ela espera encontrar todos vocês nesses próximos tempos dessa visita. I'd like to thank all the friends who are getting together again to, do things here in the Dharma. Thank you very much, yeah? Então, a Caroline agradece muito a todos e todas da gente estar junto aqui de novo, né, dentro de poder estar junto pessoalmente. Okay, thank you very much. Boa noite. Boa noite, obrigado, Lama. Okay, Nimo dele sendele nime kuya dele shin ni sentatu dele pe kuncho sungi jingilo kuncho sungi nudruso Kuncho sungi tashi sho de sol a sol, a noite ao meio-dia. Possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho nosso. Obrigada. Thanks to all the translators. Thank you. To Camilla, to Monji Danielle, all the people in the audio-visual, everybody working behind the scenes and in front. Thank you very much. Yeah?